Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Passando Plantão Podcast. Mas hoje a gente vai ter um episódio diferente. No episódio de hoje a gente vai rever duas conversas que a gente teve nas últimas feiras hospitalar. Sabe com quem? As conversas, meu amigo. Porra. Ninguém mais, ninguém menos que Quem? professor doutor Carlos Roberto Ribeiro Carvalho e professor doutor Marcelo Amato. Porra, show de bola, hein? Os deuses. É louco. Aí é top demais. Então, fica agora com a conversa com o professor Dr. Carlos. Com o professor Dr. Carlos não, né? Com o professor Carlos e com o professor Amato. Então, posso apresentar? Deve. Vamos apresentar o nosso convidado que está no corner azul. Ó, parece que é uma disputa aqui, hein? Temos conosco aqui professor doutor Carlos Roberto Ribeiro Carvalho, mais conhecido como professor Carlos Carvalho, um querido nosso de alguns anos, do Ivens ainda mais, porque tratou a asma do Ivens. Vocês já ouviram a gente falar isso em inúmeros episódios. Não sei nem se ele lembra disso aí, vamos ver se ele lembra, vamos ver. E eu vou apresentar aqui um resumo rápido do currículo para a gente aproveitar esse tempo e bater um papo. O professor Carlos é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP em 1977. Fez doutorado também na Faculdade de Medicina da USP em 1990. Desde 1995 ele é professor associado livre-docente da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular da disciplina de pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É consultor de desenvolvimento do equipamento Timpel e diretor da divisão de pneumologia do Instituto do Coração INCOR e Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde chefia a UTI respiratória e diretor Agora da a gente precisa da cola dele. Medicina Digital. Saúde digital. Saúde Diretor Digital de Saúde Digital. do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E uma informação que me dói muito o coração, porque eu sou muito fã, mas isso um tanto quanto me frustra. Corintiano de coração, e eu como um palmeirense falo isso com fortes dores. Fica tranquilo, meu pai era palmeirense Tá, também. então estamos em É casa. uma mesa multi, né? Um corintiano, um palmeirense, um São Paulino, é isso aí. Só que só alguém tá feliz ultimamente, né? Mas deixa pra lá. Olha, deixa no pra lá. feminino a gente tá bem, viu? Verdade. Mas o Corinthians tem um desculpa, hein? timaço no feminino. Sempre Desculpa, teve um time tudo bom no bem. feminino. Sempre, sempre. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar e por estar aqui conosco. Ok, obrigado pelo convite. Estamos aí. Ó, tem uma dúvida, professor. Todo mundo conhece o professor Carlos Carvalho, chefe da UTI da Pneumo. Mas como que ele chegou nesse lugar? Porque fazer mestrado, doutorado, qual que é o processo para o professor Carlos Carvalho chegar ali, a chefia da UTI da Pneumo? Olha, foi muito simples. Foi uma das coisas mais fáceis. Que foi em 1979, quando eu era residente. Aí foi em 78 foi criado o INCOR. Então a UTI coronária ficava no 6º andar do HC. A UTI coronária migrou para o INCOR. E sobrou a área física, as camas, as enfermeiras ficaram. E foi criado toda uma estrutura nova do INCOR. Então quando eu fui em 79 iniciar o meu R2 de pneumologia, eu e um colega chamado Alexandre Oliveira Ribeiro, que infelizmente faleceu aí na época da pandemia, eu e o Alexandre, nós trabalhávamos com UTI, com ventilação mecânica, desde o internato. Então, nós criamos a UTI respiratória. 2 residentes, R1 de pneumologia, criamos a UTI respiratória. Como o Alexandre saiu do HC e foi para trabalhar na UTI do Sírio-Libanês, eu fiquei no HC, só sobrei eu, virei o chefe. Ou seja, por exclusão. Ninguém queria, só tinha eu. Então, eu era chefe de mim mesmo. Pô, bom isso Uma aí, hein? construção do No zero, né? Isso, então, o ano passado, aí a UTI abriu, fechou, até que em 82 ela abriu definitivamente. Aí já tinha uma estrutura com 2 médicos, já tinha eu e a Tereza. E a UTI passou a ser estágio da residência. E foi a primeira UTI no Hospital das Clínicas que passou a ter visita diária, inclusive nos fins de semana, porque isso não existia. Os residentes ou os internos, eu no 5º ano fiquei numa UTI sozinho, como quintonista,
algumas noites não tinha enfermeira, então eu pegava o soro, contava as gotas, porque não tinha bomba de infusão, mensurava a pressão, porque não tinha sistemas de medida, punha o termômetro na axila para medir a temperatura e anotava naquele folhão. Eu passava a noite inteira fazendo isso. Eu achei isso muito bacana. Isso era quintonista, resolvi fazer UTI. No R1 de pneumologia resolvemos abrir a UTI e eu fui sobrei e virei o chefe. Toda a carreira acadêmica foi feita depois disso. E na UTI respiratória, por exemplo, nós não tínhamos nenhum aparelho de ventilação mecânica que, primeiro, não existia. Depois, quando existia, era proibido importar. Então, não existiam equipamentos microprocessados. Sim. Então, nós tínhamos Birds Mark VII. Eu iria perguntar quais eram os primeiros ventiladores UTI respiratória. Só o Bird Mark VII. Então, o Bird Mark VII é histórico, vocês podem olhar na internet, vocês vão achar uma caixinha verdinha, um sistema altamente sofisticado, que tem uma fonte de gás sob pressão, duas caixinhas e 2 ímãs e um obturador com uma rolha. Então, o ímã aproxima, quando o ímã puxa, abre o fluxo de gás, o ar passa, atinge uma determinada pressão que você ajusta, essa pressão é definida pela distância do ímã com o obturador, aí quando atinge essa pressão ele empurra e fecha. Aí oclui o fluxo de gás e entrou o volume corrente, que você nem imagina quanto possa ser. Aí os mais treinados, na época, punham a mão assim na válvula expiratória, uns 700. O melhor ventilômetro do mundo. Meu Deus do céu. Era ventilação mecânica de ouvido. Você não lia a partitura, você tocava de ouvido. E a pipe com selo d'água ainda. E a pipe com selo d'água. Como a válvula expiratória ela saía para o ar ambiente, a pressão caía a zero. Se você quisesse manter uma pressão expiratória positiva, você conectava uma traqueia e punha num balde. E esse balde você ajustava a quantidade de água dentro do balde para gerar a resistência, a restrição à saída do ar. Aí represava um ar lá dentro que gerava uma determinada pressão que dificilmente no selo d'água você conseguia mais do que 7, 8, 10 de pipe. Qualquer pipe acima de 10 na época era chamado super pipe. Inclusive, existiam trabalhos científicos com super pipe. Inclusive, a UTI respiratória, o professor orientou alguns estudos que foram responsáveis pela transformação, não só da utilização da PIP, mas do volume corrente também. A estratégia protetora lá de 1998, o orientador do trabalho, quem pega o estudo está lá, Carlos Roberto Ribeiro Carvalho. Aquele trabalho, na realidade, a história dele é bastante interessante. A história dele é do final dos anos 80. Então, como eu disse, nós até ao longo dos anos 80, quando a UTI respiratória foi aberta, nós tínhamos só o Bird. Então, como nós tínhamos que nos virar com o Bird, nós começamos a estudar fisiologia respiratória e aplicar os estudos da fisiologia na ventilação mecânica. Então, eu escrevi um trabalho sobre síndrome de desconforto. Foi o primeiro trabalho que eu escrevi, publiquei numa revista brasileira, chamada Revista Brasileira de Clínica e Terapêutica. Era uma revista financiada pela indústria. Não tinha peer review, não tinha nada. Você fazia um artigo e mandava para lá. E eles tinham me pedido para escrever esse artigo, já que viam que eu estava trabalhando com ventilação mecânica. Então, eu escrevi um artigo de revisão sobre síndrome de desconforto respiratório, e nesse artigo de 83, eu ensinei as pessoas, utilizando o Bird, a fazer o cálculo de complacência, que ninguém fazia, ninguém sabia o que era complacência. Então eu ensinava a colocar um ventilômetro de Wright, aquele de bobina, na válvula expiratória. Então eu via o volume, ocluía a válvula expiratória e lia a pressão no ventilador, a pressão de pico e a pressão de platô, ocluindo a válvula. Então eu dividi o volume corrente que saiu pelo delta de pressão. E aí eu calculava a complacência, quando usava o pico de pressão, a complacência dinâmica e a complacência estática. E publiquei isso na revista, ninguém fazia isso. Esse trabalho gerou uma enorme repercussão, e aí, assim, na época,
não tinha redes sociais, até telefone era difícil, então as pessoas mandavam carta. A revista recebeu centenas de cartas querendo que discutisse melhor essa síndrome de desconforto que eles acharam bárbaro. Eles nunca tinham entendido, segundo as cartas, e começaram a entender o que era aquela tal de síndrome de desconforto respiratório. Aí, em 85, eu tive que atualizar o artigo a pedidos. Então, o meu primeiro artigo científico escrito sozinho foi esse. Já criou e já um causou uma burburinho. algazarra ali. Causou uma algazarra. E o grande diferencial, então, enquanto esse período nós não tínhamos equipamento, nós começamos a estudar fisiologia e aplicar a fisiologia. E nesses estudos de fisiologia, nós percebemos que a maneira como a ventilação mecânica iniciou, que foi com a visão do anestesista, e a visão do anestesista, o anestesista trabalha com o pulmão normal, então ele quer manter o pulmão cheio de ar e quer manter o gás carbônico Sob controle. Sim. sob controle. Então, os anestesistas ensinaram a usar, e eles viram que se usasse um volume corrente fisiológico, na faixa de 6, 7 ml por quilo de peso, o paciente fazia hipoxemia durante a anestesia porque começava a ter colapso. Então, eles começaram a usar 10, 12, 15 ml por quilo de peso, porque aí, na insuflada, o pulmão abria. Sim. Então, ficou a voz corrente de ventilar mecanicamente os pulmões com 10, 12, 15 ml por quilo de peso de ventilação mecânica. E os primeiros ventiladores que foram substituir o Bird eram ventiladores que até tinham 2 fones para poder dar um volume corrente de 1.000 e 1.500 ml. Caraca. E era prática usar uma coisa chamada suspiro. Sim. De tempos em tempos, você fazia uma insuflação maior ainda Meu Deus do céu. para poder abrir os pulmões. Então, nos nossos estudos de fisiologia, a gente começou a perceber que isso era potencialmente deletério e que era não fisiológico, que o volume corrente fisiológico era mais baixo. E alguns outros pesquisadores no mundo começaram a soltar alguns trabalhos experimentais e algumas abordagens nesse sentido. Então, em 89, foi um ano que teve muita chuva em janeiro, fevereiro, principalmente fevereiro e março. Então, teve muita inundação em São Paulo, teve muita leptospirose. Aí, esses pacientes morriam afogados em sangue, porque começava a sangrar e não parava. E aí, a gente era chamado no PS para descer para o PS, a UTI respiratória já existia, e nós já tínhamos ganho um aparelho de ventilação mecânica microprocessado chamado Bear 5. O famoso Bear. Então nós descemos no pronto-socorro e o paciente lá se afogando, a gente começou a aumentar a PIP para 20, 22, 24 e o sangramento estancava. Sim. Dos 100% dos pacientes que morriam afogados em sangue, quando nós aumentamos a PIP, nós estancávamos o sangramento, aí dava tempo de dialisar, porque eles tinham insuficiência renal, dava tempo de repor o sangue, porque eles tinham anemia, e assim por diante. Então, nós escrevemos, na época o Marcelo Amato tinha acabado a residência, ele escreveu um protocolo, O Marcelo Amato tinha acabado a residência aí. junto com a Carmen, eles escreveram um protocolo para fazer a ventilação mecânica na leptospirose. Como na época não existia comissão de ética, a gente fazia umas discussões toda sexta-feira na UTI respiratória. Então fizemos uma discussão na sexta-feira e começamos o projeto piloto na segunda-feira, que não tinha que pedir autorização para ninguém. A gente decidiu e na segunda-feira começamos a fazer o projeto piloto com leptospirose. A gente ia o Emílio Ribas trazia os casos para a UTI respiratória, ia no PS trazia os casos para a UTI respiratória e começou a funcionar legal. Aí a gente continuou animado, então vamos trocar o protocolo, vamos tomar outro protocolo, parou de chover, não tinha mais leptospirose. Foi isso que gerou aquele estudo de 95 no paciente ARDS, onde compararam os níveis diferentes de PIP, o que era o convencional Isso. com É PIPs isso mesmo. mais altas. né? Isso mesmo. Eu acho que foi o primeiro estudo que deram o nome de Open Lung Approach, foi em 95. Isso, foi isso. Lung Protected
Protective Approach. O nome Open Lung Approach era um nome que era dado por um pesquisador holandês. Na realidade, ele é alemão, radicado na Holanda, que tinha uma técnica de Open Lung Approach, mas ele fazia uma técnica que era o seguinte: o volume corrente entrava e quando estava saindo, antes de esvaziar, ele começava um novo volume corrente. Um empilhamento, um air stake. Isso, é. E ele chama de Open Lung Approach porque na INS abria e ele não deixava fechar. Então ele deu esse nome. E nós fizemos uma corruptela, uma mudança no conceito, e a gente chamou de Lung Protective Strategy no trabalho de 98. Então a gente mudou o trabalho que era leptospirose para síndrome de desconforto respiratório. Então fizemos o trabalho que terminou. O último paciente foi arrolado no estudo em 95. Ele foi de 90 a 95. Como era um UTI de só 4 leitos, a gente demorou para ter os casos. E o critério de inclusão e exclusão era bem restritivo, que a gente baixou o volume corrente, deixava o gás carbônico subir, que era uma heresia na época, e subia a PIP para manter o pulmão aberto. Então a gente fazia 2 abordagens que não eram feitas usualmente. Era a grande discussão dos anos 90, né? A dificuldade não só de abrir o pulmão, mas de manter esse pulmão aberto, né? Me fugiu o nome do autor de um editorial de 92 que falava assim: pessoal, tudo bem, a gente está abrindo o pulmão, mas a dificuldade é manter o pulmão aberto. E eu até uso nas minhas aulas esse Open the artigo. lung, keep the lung open. Exatamente, esse editorial, me fugiu o nome do autor. É esse mesmo holandês alemão. Ah, olha, agora eu tenho mais uma informação para minha aula. Ele é o mesmo cara. Mas sem falar que o estudo de 98 gerou polêmica, né? Ah, não, e aí assim, quando a gente publicou, quando a gente mandou o trabalho para a revista em 95, o trabalho foi para a revista em 95, ele foi publicado em 98. Vocês mandaram direto para o New England já? Mandamos direto para o New England. Aí, a primeira visão deles é que aquilo era muito disruptivo, eles não acreditavam naquela informação. Porque tinha um estudo americano, do Roy Brower, que hoje é um parceiro nosso, que tinha mostrado que baixar o volume corrente era deletério. Então, eles acreditavam no estudo americano e não acreditavam no estudo de um monte de brasileiros que eles nunca tinham visto. Não tinha ninguém do exterior no nosso trabalho. Nós não tínhamos publicado nenhum trabalho experimental, nenhum trabalho clínico previamente. Então, ninguém acreditava na gente, ninguém conhecia a gente. Então, eles desconfiaram. Aí, eles mandaram o nosso estudo para o estatístico do New England. Então, o estatístico do New England falou: essa estatística é fraca. Vocês fizeram uma pescaria, precisam fazer uma correção por Bonferroni. Aí o trabalho voltou. Aí a gente olhava um para a cara do outro: o que é Bonferroni? Ninguém sabia nada. Tudo moleque, ninguém sabia nada. Aí a gente foi estudar. Aí, nessas idas e vindas, veio e foi várias vezes, a gente foi aprendendo e foi melhorando a escrita do trabalho. Mas tudo que eles mandavam reclamando, a gente respondia. Aí eles passavam para frente. O trabalho teve uns 8 revisores. Nossa. Uns 3 estatísticos. Aí o último estatístico não confiou e pediu as tabelas de doente a doente para ele refazer a estatística. Então a gente teve que mandar a tabela com todos os dados individuais de Tudo por todos falta os de pacientes. confiança, na verdade. Aí ele refez a estatística, ele fez uma proposta de estatística que ficou melhor do que a que a gente tinha feito. Olha. O resultado ficou melhor. Aí a gente adotou, obviamente, Óbvio. a estatística dele. Cara, a Lembrei o revisão nome do por... professor, professor Lachmann, Gerhard Lachmann. 1992, esse editorial. Ele foi visitar o nosso grupo. Que legal. Ele participou de uma reunião de sexta-feira. A gente tinha bastante Que legal. contato com ele. Eu participei de uma reunião de sexta-feira, mas era o Marcelo já na época. Isso. Então, aí a gente teve dificuldade porque na mesma época mandou para o New England um estudo do Canadá que o resultado era negativo. Então, o New England publicou os 2 trabalhos na mesma número. Um trabalho mostrando que a estratégia protetora protegia e outro trabalho mostrando que a estratégia protetora era pior. E já tinha o trabalho do americano no Critical Care Medicine e saiu o trabalho do Laurent Brochard
um trabalho francês no Blue Journal, no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. E todos davam negativos. Só o nosso, com 53 pacientes brasileiros, dava o resultado positivo. Então, aí a gente começou a ser chamado para participar de discussões e tal. E aí os americanos resolveram fazer um estudo para testar se a nossa estratégia dava certo. O ARDSNet. Que eles fizeram o ARDSNet. Então, eles testaram em 863 pacientes para poder chegar à mesma conclusão que nós tínhamos testado 53. E aí, assim, porque durante esses 2 anos a gente ia em congresso e eles falavam, olha, vocês usaram uma estratégia de ventilação mecânica com 12 ml por quilo de peso de volume corrente no grupo controle. Então, vocês não tinham um grupo protetor que salvava, vocês tinham um grupo controle que matava. Que era a grande crítica que tinha ao trabalho nessa época. Então, a gente apanhou muito. Ficamos 2 anos apanhando, aí saiu o ARDSNet, aí a gente começou a ficar mais bonito nas fotos. Cara, e agora a foto tá lá em cima, né? Não, você é louco. E é muito legal ver esse processo, né, da ciência acontecendo, da revisão por par, do trabalho indo, voltando, enriquecendo o trabalho. Sim. Porque às vezes a galera acha que o revisor é para criticar, para ficar botando defeito, recusar seu trabalho. E tem todo um processo de melhora do trabalho também, né, envolvido, que nem aconteceu com o de vocês, né? Isso é bem interessante de ver isso. Né? Uma pergunta. O trabalho começou nos anos 90, em 1990. Em 90 que começou a captar os pacientes. Vocês usaram os critérios de ARDS de 88, se eu não me engano, eram os últimos. Isso. Houve algum problema pelo fato de 94 ter sido atualizado ou não? As revistas não questionaram o fato... Porque a publicação surgiu depois da atualização do consenso. Porque assim, a gente usou um critério que era um critério que de alguma forma estava embutido lá dentro, né? A gente não violou o critério, apesar de não ter sido usado o critério de 94, o critério que a gente usou foi um critério que era baseado em coisas até a mais, né? Porque, por exemplo, a gente levava em conta a complacência, que no critério de 94 não levava em conta. Mas o infiltrado bilateral, a PO2 e FO2 baixa, e a alteração radiológica era um dos 4 pontos do critério de 88, né? Então, a gente acabou... Como o nosso estudo foi bastante restritivo no critério de inclusão e exclusão, os pacientes seriam incluídos mesmo se nós usássemos a atualização 94. Nunca foi questionado isso. Mas por que eu fiz esse gancho? Porque nas últimas semanas nós recebemos uma atualização sobre os critérios de definição de ARDS, que particularmente eu achei muito interessante, mas isso levantou uma discussão com relação às diferentes realidades e a capacidade que algumas equipes em alguns lugares têm de criterizar individualmente aí os pacientes com ARDS. Eu queria ouvir do professor, qual a opinião do professor sobre essas novas definições sugeridas na literatura? Bom, primeiro que assim, ainda não está publicado, é uma proposta que está sendo avaliada. Ela foi, se não me engano, apresentada no Congresso da American Thoracic Society como uma proposta e ainda você precisa validar esses dados em populações externas, né? Você precisa pegar os bancos de dados de paciente com síndrome de desconforto, testar e ver se isso se correlaciona, por exemplo, com desfecho duro, com mortalidade, se você melhora o seu critério, se você mudar essa forma de fazer o diagnóstico, né? Eu não tive tempo de olhar com muita calma, eu vi só a publicação da sugestão. Nós sempre entendemos que o uso de um critério de mecânica respiratória ele deveria ser útil. Eu, particularmente, não gosto do critério de usar saturação para a caracterização da insuficiência respiratória. Eu acho que a curva de saturação da hemoglobina era uma curva sigmoide que ela tem alguns pontos que são difíceis de você interpretar como toda a curva sigmoide. A mudança da angulação também pode influenciar no SF, Com certeza influencia, mas é muito mais você fazer um indicativo de ao invés de você usar PO2 e FO2, usar saturação FO2,
Uma saturação de 94, ela pode ser por um indivíduo que está com PCO2 muito baixo, está em alcalose, e a PO2 está bem para cá. Porque alcalose, PCO2 baixo, desloca para a esquerda. E uma saturação de 90 num paciente em acidose, com hipertermia, com alguma coisa, pode estar um PO2 mais alto. Então, a saturação ela depende de outros fatores que não só a troca gasosa. E eu acho que deveria ser usado um critério estrito para a troca gasosa em si, né? Como não tem nenhuma coisa boa, se fica sempre surgindo uma nova classificação, uma nova sugestão, porque isso não está fechado. Porque diagnosticar uma síndrome é sempre muito mais difícil do que diagnosticar uma doença, né? Então, a síndrome é um conjunto de alterações, né? Então, acho complicado, mas precisa ver e testar nos modelos para ver se ela mostra consistência. Eu não vi nenhum estudo testando essa nova sugestão. Sim. Para quem não acompanhou, né, essa nova sugestão ela vem porque a gente tem um número grande de pacientes que ainda não tem o diagnóstico, né? Em torno de 40%, um terço dos pacientes ainda não recebe o diagnóstico. Então, o tratamento, se não tem diagnóstico, o tratamento é inadequado. E outra coisa é países que não têm acesso a recursos, países pobres, né? Falando diretamente. Eles não têm acesso à gasometria, não têm acesso à ventilação mecânica, VNI. Então, tornar os critérios mais abrangentes é essa ideia de trazer esses países para a pesquisa também, porque a gente não tem dados. Então, a justificativa deles abrangerem tanto, porque o pessoal ficou bravo, porque estava muito abrangente, tudo era SARA. Tanto que saiu um monte de meme falando isso, né? É a mesma coisa da sepse, né? Quando se você bobear, você está em sepse, né? Se você tiver taquicárdico, frequência respiratória alta... Eu agora estou séptico aqui, então, taquicárdico, frequência alta. Eu sou taquipneico. Entendeu? Então, é complicado... Para você fazer uma coisa muito sensível, que vai incluir mais pacientes e potencialmente salvar mais vidas, você vai errar por outro lado, né? Sim. Hoje, Carlos, vou ser trucidado, mas eu acho que abre-se protocolo sepse para gente demais, e gente demais fica tomando antibiótico, gente demais é internado, gente demais aumenta os custos, aumenta os gastos. Agora, precisaria ter um estudo que demonstre que esse gastro justifica porque se salvou trocentas outras pessoas. Né? Mas são os próximos passos da ciência, né? É um caminhar. Um dos pontos que eu levantei que me preocupa com relação a utilizar SF não é só a limitação da saturação, mas você estimar FiO2 baseado no fluxo. Num paciente que está fora da ventilação mecânica, num dispositivo como um catéter nasal de oxigênio, ou uma macronebulização que às vezes nem está tão bem posicionada. Essa estima baseada no fluxo, ela tem extremas limitações também, né? Mas o critério está lá bem escrito. Só pode aplicar se está em VNI ou catéter nasal de alto fluxo. Ele exclui todos os dispositivos. Mas a gente sabe que no dia a dia as pessoas esquecem desse detalhe. E elas querem ver com o cara na Venturi, quer ver com catéter de O2 convencional. Então tem sempre que ficar pontuando essas coisas. Se você não tiver um controle da FiO2... Não tem como pontuar, né? Mas durante a pandemia a SF foi amplamente utilizada fora do controle da FiO2, né? E se você pega no Brasil, depois podemos, se quiser, escalar para o mundo. Mas no Brasil, aquele estudo do Otávio Ranzani que juntou 250 mil pacientes do Brasil inteiro, dos que ficaram em ventilação mecânica em hospitais da região norte e alguns da região nordeste, a mortalidade foi acima de 90%. Altíssimo, né? É inaceitável. O dobro né? da média mundial. É inaceitável. Então, assim, você vê que muitas das coisas que foram permissivas durante a pandemia foram permissivas porque se usava o argumento de que não tem outro jeito, né? Então, se não tem jeito, tem que ser assim mesmo, né? Tratamento compassivo, né? A preocupação de você aumentar muito a complacência aos critérios da ARDS é essa. Porque eu já fui solicitado para realizar uma manobra de encurtamento alveolar em um paciente que tinha uma relação PF baixa, só que o paciente tinha uma DPOC grave. Eu falei, não, colega,
Você está usando só relação, isso não é um critério, não é o único critério no qual se deve levar em consideração. E minha preocupação são nessas realidades. A alta complacência ao aceitar que um paciente possa ou não ser ARDS e a indicação de terapêuticas que vão ser impactantes, nocivas ao alvéolo. Por isso, Augusto, que a gente tem trabalhado depois da pandemia, nós da UTI respiratória montamos um protocolo, uma sugestão de protocolo. Essa sugestão foi validada na Secretaria da Saúde. Depois eu fui para o Ministério da Saúde, a gente fez uma diretriz de tratamento de respiratório de pacientes com Covid-19. E isso virou um aplicativo de celular que está aberto até hoje. Bom, nós da UTI respiratória, nós começamos a trabalhar com a saúde digital, a desenvolver protocolos e assistência à distância. Porque o que aconteceu é que, por exemplo, em São Paulo, triplicou o número de leitos de UTI. Mas você não tem. Você tem como triplicar o número de leitos, porque comprar cama, comprar ventilador, comprar monitor, é alegria. Todo mundo gosta de fazer compra. Agora, fazer... Então, assim, eu brincava, na época eu dava exemplo. Olha, o que foi feito, o governo construiu a estrada e pôs o carro. Mas não treinou motorista. Não tem motorista para dirigir esse carro. Então, nós não vamos sair daqui e chegar lá se não tiver um motorista que saiba dirigir, senão ele vai bater no primeiro guarda-reio. Então, assim, nós investimos na formação, na capacitação de pessoas e na teleinterconsulta. Então, a saída não está, na minha visão, de você só simplificar. Acho que simplificar é uma coisa boa, se você conseguir. Mas você tem que ter pessoas na outra ponta que entendam minimamente para poder aplicar ou um conceito mais hard ou um conceito mais soft. Porque o que interessa é você resolver o problema do paciente. Nós vamos caminhar num período relativamente curto, cada vez mais para uma medicina de precisão. A medicina baseada em evidência, ela... De novo, vou ser trucidado. Não gostam de mim. Tudo bem. É um modismo, até às vezes uma necessidade, que para o ambiente da UTI ele é menos útil. Para uma síndrome ele é menos útil ainda, porque quanto mais diferente o paciente for, mais difícil é você enquadrar ele numa média, numa curva de Gauss. Então você pega os estudos grandes de cardiologia, infarto, é fácil. Você consegue juntar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas infartadas e testar se a aspirina assim, se o aspirina assado, se o remédio para o colesterol assim, ou para o colesterol assado funciona. Agora, se pega uma sem desconforto, a gente mesmo, no protocolo que a gente fez para testar, fazer o recrutamento, nós mostramos que quem recrutou foi pior. Nós publicamos no JAMA. Sim. Chorando, com dor no coração. Mas eu passava visita na UTI quando os dentes estavam sendo tal. O critério de inclusão era esse. Mas eu tinha certeza que se eu, Carlos, tivesse numa UTI privada e fosse cuidar do paciente, aquele paciente eu não recrutaria, que ele não tinha indicação. Mas ele preenchia um critério, então você tem que fazer, você tem que seguir o critério para testar a hipótese que você fez. Mas, como era um critério, um estudo multicêntrico internacional, nacional, algumas pessoas não aceitavam determinadas coisas. Então, você vai tendo que ceder em algumas coisas. Em algumas situações, se indicou recrutamento para quem não precisava, deu errado. Se indicou um desmame de uma forma que nós não desmamamos, deu errado. E o protocolo no final deu errado. Então, tem um monte de justificativas. Sim, mas esse é o estudo de 2017. Aí você vai para uma medicina baseada em evidência, é um protocolo que tinha mais doente com síndrome de desconforto até então publicado. 1.000 e poucos pacientes. Ele entra num peso muito grande. Então, você faz meta-análise baseado nisso, olha, recrutar faz mal. Então, recrutar em alguns locais é proibido, baseado nesse estudo. Eu que sou autor do estudo, e coordenei uma grande parte do estudo,
eu continuo recrutando os meus pacientes que eu acho que vão se beneficiar de recrutamento. Sim. Então, quando você vai para uma medicina baseada em evidência, você tem uma informação média, você quer que todo doente caia na média, mas você tem um doente na ponta esquerda e na ponta direita. Então, esses caras não se beneficiam se você der essa informação. Então, acho que a gente vai caminhar para uma medicina de precisão, onde você vai ajustar o tratamento para o seu doente naquela condição. E no futuro você vai ter as informações genéticas desse paciente, você vai ter uma série de informações que vão te auxiliar muito mais fazer essas coisas. Então, você vai ter monitoramentos da condição real do paciente, tanto do ponto de vista hemodinâmico, quanto do ponto de vista de mecânica respiratória de trocas gasosas, e você vai fazer um ajuste baseado nessa situação. E no futuro, quando você tiver muitos dados, a inteligência artificial vai te orientar, vai te sugerir, nesse caso, como vai ser feito isso. Então, isso é inexorável. Sim. Daqui 10 anos, o que a gente está falando aqui vai parecer cinema mudo. A evolução está sendo muito rápida, né? Veja, na saúde, foi onde... Na saúde e no agronegócio, foi onde a tecnologia demorou mais para entrar. Então, o agronegócio está explodindo agora. Teve feira recente, o agronegócio está explodindo. Você não precisa de pessoa catando coisa. Você passa uma máquina que sabe, você põe um drone que mapeia toda a coisa, você põe a máquina que sabe aonde ela vai coletar as coisas e já vai colocar direto num lugar. Então, eu sei onde tem mais praga, eu não vou gastar defensivo agrícola na minha plantação inteira. Eu sei que eu mapeio, eu sei que as pragas estão ali, eu jogo defensivo só ali. Então, assim, a medicina de precisão, quer dizer, a agronomia de precisão está entrando e a medicina de precisão vai entrar. Então, eu não tenho a mínima dúvida. A gente está trabalhando na saúde digital bastante com isso. A gente está monitorando pessoas. Não tem sentido o paciente sair de Xiririca da Serra e até o Hospital das Clínicas para medir a pressão, para ver o resultado da glicemia. A gente fala para ele, tá bom, use Volta a mesma mês que vem. receita. Eu resolvo isso sem o doente sair de casa. E assim, então no hospital só vai ter doente grave no futuro. E os doentes crônicos vão ser monitorados em casa e você vai acender bandeiras dizendo, olha, ele está saindo da zona fisiológica, vamos começar a intervir. Uma enfermeira, um técnico vai ligar, vai entrar em contato, a sua pressão subiu, o senhor tomou remédio hoje? Ah, esqueci. Então toma o remédio, eu vou ficar de olho. Eu monitoro o cara à E a distância. tendência até é diminuir o número de pacientes crônicos no futuro por conta disso, né? Claro. Qual que o senhor acha que é o futuro, já que a gente estava falando da ventilação, né, e da SARA, qual que é o futuro nessa área da ventilação protetora, assim, do desconforto respiratório agudo? O que você está vislumbrando agora para um futuro? Veja, a gente está conhecendo cada vez mais... A ventilação mecânica é uma agressão. Sim. Sim. Você tira o doente de uma condição fisiológica que ele respira controlado pelo cérebro tantas vezes quantas ele quer, com o volume que ele quer. Agora, a nossa resposta de manutenção de vida é uma resposta ancestral. Ela foi construída há 50, 100 mil anos atrás. Então, algumas respostas fisiológicas são potencialmente deletérias. Então, se eu começo a inflamar o meu pulmão começa a ficar duro, o meu cérebro me manda respirar mais vezes e mais rápido. Eu estou lesando o músculo. Eu estou esgarçando partes boas do meu pulmão. Então, algumas respostas fisiológicas são potencialmente deletérias, porque elas foram desenvolvidas geneticamente, foram selecionadas numa situação diferente lá atrás, onde não tinha, onde a insuficiência respiratória não era pneumonia, era outra coisa. Então eu aprendi aquilo. Agora, a partir do instante que você põe ar-condicionado, que você muda toda a estrutura, que você vai usando antibiótico, vai selecionando germes multiresistentes, o nosso corpo tem que conviver num ambiente inóspito contra bichos bravos. Ele não tem respostas para isso. Então, a ventilação mecânica é uma técnica que você usa para
ganhar tempo para resolver o problema do paciente. Então, se você... Eu lembro no BIRD, como a gente orientava os internos na época do BIRD lá, tal. Olha, se você não sabe nada, tenta 777. Se você vê que está pouco, põe 15, 15, 15. Então, assim, você fazia uma coisa genérica. Hoje a gente ainda tenta fazer algumas coisas genéricas porque a gente sabe que na média aquilo funciona. Agora, o futuro, eu não tenho dúvida que você vai entender a fisiologia daquele paciente, vai entender a correlação entre troca gasosa, que é ventilação e perfusão. Você vai ter que entender da área cardiocirculatória, as repercussões que isso causa no rim, que é um outro órgão vital. Você vai ter que entender o jogo de pressões que o coração joga dentro do lado pulmonar. Vai ter que entender como o pulmão reage às agressões. E você vai ter que entender como isso ocorre naquele seu doente, naquele momento. Então, você vai ter muito mais informações e o acúmulo dessas informações vão te trazer, olha, trocentos casos como esse, se você não fizer uma intervenção, esse cara vai fazer uma insuficiência respiratória terminal ou vai precisar de ECMO. Então, se eu colocar uma ECMO mais precoce, eu vou salvar esse cara. Então, eu vou saber filtrar casos que eu vou para ECMO mais precoce. Se eu dialisar esse doente precocemente, ele não vai ter uma lesão renal no futuro e não vai precisar ficar internado 40 dias. Então, eu vou começar a dialisar mais precocemente. Se eu associar uma droga vasodilatada, então eu vou começar a ter informações e a ajustar o meu paciente baseado nessas informações e no meu conhecimento dele e na fisiologia que está por trás. É isso que vai ser o diferencial. Para isso, eu preciso ter esse especialista em cada UTI? Não, eu preciso ter um plantonista lá. O especialista pode ficar à distância e ele filtra essa informação e ele discute com o plantonista e aplica lá. Porque não tem como você ter esse número de especialistas. Sim. Ainda mais num né? país do tamanho que a gente tem e com a diversidade que a gente tem para cada Então, região. se você tiver uma equipe mínima que vai cuidar bem do doente, que vai passar as informações adequadas. E se não passar, o sistema vai extrair as informações adequadas. Eu vou ter no meu dashboard, no meu painel, todas essas informações e eu vou interagir com ele. Olha, está fazendo, você não percebeu aí, mas o doente está fazendo uma sincronia. Vamos interferir, senão essa sincronia vai levar uma lesão muscular ou vai levar um aumento do volume corrente sem você perceber. Sim. É isso. Pessoal, para quem talvez não associe o nome à pessoa, vocês devem lembrar aí, quem fez alguns concursos públicos, processos seletivos, que o professor Carlos é autor do mais procurado livro de ventilação mecânica do Brasil, né, professor? Que por muitos anos aguardamos uma nova publicação e eu cacei em muitas livrarias, eu só encontrei em um sebo muito específico de São Paulo, porque eu me formei muitos anos depois da publicação. E eu encontrei esse livro aqui, no qual eu guardo com muito carinho. Só em sebo agora. Só em sebo. Eu não vou te falar quanto que estava custando lá, porque não condiz com o valor que esse livro tem. E ao mesmo tempo eu perguntei, você sabe quanto que esse livro custa? E o dono do sebo, não sei. Eu falei, então deixa quieto, tá certo, só me dá ele aqui. Professor, queria muito pedir para o senhor autografar os meus livros. E o Ivens também, ele vai deixar... Vamos deixar uma surpresa? Eu trouxe meu livro pro professor Carlos autografar. Gente, eu não acredito que isso está ao vivo, cara. O mesmo livro que eu usei quando eu fiz minha pós-graduação no HC, que eu tinha aula com o Dr. Carlos lá, era esse livro aqui que eu levava na aula, tá? Professor, olha isso, professor. Era essa versão aqui atualizada e original, tá? Não parece, mas é a versão original. Você sabe que eu não posso autografar esse, né? Porque eu vou... Esse é manuscrito. Eu vou estar indo... Como eu previ? Ah, bom. Aí, ó. Ligeiro. Gente, essa é a nova versão, tá? Foi mais ligeiro. A reedição do famoso livro. Nós tínhamos aqui na publicação de 2000, volume 1 e volume 2, e agora de 2016, né, professor, essa edição?
16 ou 17. 16, 17, o novo livro. E ele está autografando o meu livro ao vivo. Agora meu livro vai valer 15 vezes mais. Não, mas o detalhe é assim, ó, que quando a gente tinha aula com o professor Carlos, Olha. eu levava a minha Xerox, mas eu escondia, eu não Ai. mostrava pra ele. Não, e aí você decidiu mostrar publicamente no podcast na Fila Hospitalar, cara. Mas é porque na época eu O tinha pessoal tá mais pedindo pra você medo, levantar a xerox aí. eu tinha mais vergonha. Depois que a gente vai conhecendo o Dr. Carlos, a gente perde um pouquinho da vergonha, né? Então hoje eu tenho mais tranquilidade. Eu sei que ele não vai tacar isso aqui na minha cabeça, eu acho. Fala aqui, esse é manuscrito. Esse aqui é escrito à mão. Muito bom. E inclusive comentar, né? Porque eu comento em todo episódio que o Dr. Carlos, que tratou minha asma, eu não sei se ele lembra da nossa visita à espirometria. Você lembra, Dr. Carlos? A gente indo fazer espirometria? Ele já lá. Sim, mas é Ah da lá, patroa ah lá. dele. Ó, de quem que é ali, ó. Ali atrás, ó. Então eu vou fazer a dedicatória para ela. Pra Ana Beatriz? Pode colocar aí pra Bia. Ah, pra É, Bia. porque é dela. Ives, eu só não lembro se era com Y. É com I. I-V-E-N-S. Ah, não, mas com qualquer jeito de se escrever, ninguém entende o que Se você significa. escrever em chinês, eu já tô pulando aqui já. Professor Carlos, o senhor sabia que Iven significa João? Eu fico indignado com essa informação. E aí, o Dr. Carlos foi comigo fazer espiro, me levou lá no ambulatório pra fazer espiro. Aí a técnica fez, entregou na mão dele. Se eu não tivesse aqui, achar que era de um velho esse negócio aqui. Aí no dia seguinte me levou lá no consultório dele, já me deu todas as medicaçõezinhas lá e nunca mais eu tive um broncoespasmo. Ainda dei a amostra grátis. Pneumologia Deu clínica. sacola de Oximax e Fluir. Ainda dei a amostra grátis. Gente, olha que interessante, né? O professor Carlos ele comentou, e é baseado muito daquilo do que a gente discute, que o desenvolvimento de estratégias de evidência veio do raciocínio fisiológico, Sim. né? Dessa construção. A fisiologia está por baixo de tudo. Sim. E é por isso que eu fico muito feliz de hoje ter recebido o senhor aqui, porque quem me deu a minha base de fisiologia respiratória, quem me deu a minha base de ventilação mecânica, foi você. A primeira aula, ele fez a gente desenhar uma curva para um idoso e uma pessoa normal. Qual que era a CRF? Tarefa de casa foi essa daí. Rapaz, na próxima aula foi todo mundo quebrando cabeça. Por que do idoso era pior? Por que tinha mudado? Por que tinha ganhado complacência? Eu lembro dessa primeira aula Mas são até esses hoje. desafiadores que formam a gente. Infelizmente, o professor Carlos tem o tempo apertado. Ele vai apresentar aí um evento agora na Arena aqui na Feira Hospitalar. Então, quero agradecer muito a presença, o aceite e estender o convite para um episódio 2.0 aí no nosso estúdio numa outra segunda-feira, professor. Vamos combinar. É isso. Galera, obrigado. Continuem na programação. É isso, vocês acabaram de assistir a conversa que a gente teve com o professor Carlos e agora vamos mudar aí o bate-papo para vocês conhecerem o que aconteceu no ano seguinte daquela conversa, agora com o professor Marcelo Amato, né? Praticamente uma continuação da conversa. Mano, sensacional, as duas conversas se complementam, então vale muito a pena você continuar aqui e assistir esse episódio com a gente. Vai lá. E hoje, nossa, cara, que passo que o Passando Plantão Podcast tá dando. Inclusive foi uma preparação, porque o Dr. Carlos contou pra gente o início dos estudos, lá na leptospirose, que legal. todo o processo da publicação no New England, ele contou essas histórias. Ótimo. Então a gente já sabe um pouco desse background aí que tem por trás, que a gente normalmente não sabe, né? Pega o trabalho ali pronto e não conhece todas essas histórias. Não, e ninguém melhor que o professor Carlos para falar disso aí, porque ele já era assim um intensivista experiente quando teve a virada, né? E a virada causou ceticismo em todos, né? Inclusive nele, né? Então foi ninguém melhor do que ele. Inclusive no New England, que foi difícil convencer os caras. Ele conta as idas e vindas da publicação, a participação do Lachman lá Exato. em 92. Foi bem legal esse bate-papo, mas com certeza hoje a gente tem muito mais coisa para falar. E sobre inovação na monitorização da segurança pulmonar, da segurança muscular respiratória. Cara, Agora então, frio na barriga. Eu tô tomando um cappuccino pra ver se eu esquento minha barriga, porque eu tô com frio na barriga. dá um golinho nesse cappuccino e prepara a voz para apresentar o nosso convidado de hoje, então, o professor Marcelo Amato. Olha, recebemos aqui conosco, vou pontuar aqui os principais assuntos, porque o currículo dele é enorme e de fato deve ser. Professor doutor Marcelo Amato, médico pela USP,
fez pneumologia também no Hospital das Clínicas da USP, doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, livre docência também pela Universidade de São Paulo, professor associado junto ao Departamento de Cardiopneumologia. Não ia falar, mas eu achei um barato essas informações aqui, que ele cursou, sabia disso? Que ele cursou física por 4 semestres? 4 semestres? E ele fez 6 semestres de filosofia. Cara, essa foi inusitada. Não, isso pra mim é um máximo. São assuntos que eu amo também, física e filosofia. Bom, se a gente começar a listar aqui, fazer citações do currículo dele, né? Ele também tem pós-doc pela University of Minnesota, no laboratório do professor John Marini, e na Erasmus University de Roterdã, com o professor Lachmann, que a gente conversou o ano passado com o professor Carlos, lá do Open the Lung and Keep the Open. Fui atrás da fonte. Incrível, né? Foi a origem de tudo aquilo, né? E atualmente ele é chefe da UTI respiratória do INCOR, Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina da USP, além como responsável pelo Laboratório de Investigação Médica, o LIN9, de Pneumologia Experimental. Sem falar de toda a contribuição, não só científica, como... Para mim, eu sei que é injusto ranquear, mas para mim, o maior pesquisador do suporte ventilatório da história. Então, muito obrigado por toda a sua contribuição. E desenvolvedor aí de muitas tecnologias, como VAPS, como a tomografia por impedância elétrica, junto com a Timpel. Então, nós temos aqui um dos meus maiores ídolos na terapia intensiva, no suporte ventilatório, professor Dr. Marcelo Amado. Se eu esqueci alguma coisa aqui, é pelo nervosismo, professor. Que isso, Augusto. Imagina. Então, muito obrigado, Augusto, aí pelo convite. Obrigado aí pela apresentação. Eu acho que a ideia de você ter tocado aí nesse aspecto aí da tecnologia e chamado a atenção aí nessa parte do currículo se deve a uma questão assim do que aconteceu lá naquela época onde a gente começou a fazer os trabalhos de ventilação protetora. Não sei se você lembra, quando a gente começou a fazer história da leptospirose, sim. Fomos os primeiros a propor hipercapnia permissiva. O Lachmann odiava hipercapnia permissiva. Ele achava que isso era a única coisa que estava muito errada no que a gente estava fazendo, porque ele achava que os pacientes não toleravam, né? Ele era o cara que queria corrigir todas as gases. Isso. Não, e aí ele adorava fazer aquela relação inversa, auto-PIB, né? Sim. Então, o volume em minutos sempre ficava muito alto. Então, o Lachmann não gostava dessa ideia, mas aí para a gente ficou muito claro, inclusive quando eu fui para o laboratório do Lachmann, a gente foi fazer assim uma espécie de competição. O Open Lung brasileiro versus o alemão. Porque o Lachmann apostava que você tinha que descobrir se o pulmão estava aberto pela oxigenação. Enquanto a gaso não explodisse lá com 400 de PO2, você não tinha aberto o pulmão. Aquele trabalho do João Batista. Isso, lembra? É uma mulher bem anestésico da coisa, Isso, né? isso. E a gente vinha pelo lado da mecânica, curva PV. E aí, quando eu fui lá para o Lachmann, a gente tinha um porquinho lá que tinha que ficar vivo lá algumas horas, e ele fazia uma lavagem pulmonar do capeta, assim, que ficava muito ruim. E aí, quando eu fui fazer lá pela curva PV, o bichinho não sobreviveu. Aí o Lachmann veio lá, fez aquele recrutamento dele monstro, pum, o bicho viveu e o experimento... Eram 2 porquinhos lado a lado dele, viveu, né? E aí eu falei, puxa, tem alguma verdade nisso aqui, né? Então vamos atrás disso. E aí, agora eu vou fazer um fast forward, né? Então, vários anos para frente, a gente acabou descobrindo o quê? Que nem a oxigenação era legal e nem a mecânica do jeito que a gente fazia era legal. As duas coisas não davam certo, né? A curva PV que a gente fazia, né? Achar o P-flex, né? Toda essa coisa. E a oxigenação do Lachmann. A oxigenação do Lachmann funcionava super bem em porquinho. Quando você ia pegar um paciente na UTI, esquece. Não era nada daquilo, porque nos porquinhos do Lachmann a oxigenação ficava 500, 500, 500, aí você ia abaixando a PIB, de repente ela, bum. E nos pacientes ela fazia uma curva que nem a curva de complacência, sabe? Ela a PIB muito alta, ela era baixa, aí de repente ela... Mas aí ficava muito difícil de você entender quando é que o pulmão está fechando, era uma coisa assim completamente muito dependente da perfusão pulmonar. Então ficava dificílimo saber.
E aí a gente falou assim, puxa, tá na hora de achar um instrumento melhor de medida, né? A gente precisa, né? Estamos aí olhando as estrelas, a gente precisa de um telescópio. E aí que veio a ideia de começar com a tomografia de impedância elétrica. Por quê? Porque a gente tinha começado a fazer os primeiros estudos com o João Batista sobre tomografia computadorizada. Aí começamos a entender ali que momento que fechava o pulmão, quanto precisava de pressão para abrir e tal. E aí veio a ideia, não, agora a gente precisa trazer isso para a beira do leito. E aí, graças ao professor Lachmann também, eu fiquei conhecendo essa tecnologia de tomografia de impedância elétrica, que era um aparelhinho que era usado só para detectar trombose venosa profunda. Nossa. E aí, nessa estadia que eu fiquei lá, a gente um dia botou ali ao redor do tórax de um porquinho, ver se a gente via variação de volemia. Eu estava, né, pensando em hemodinâmica. Mas aí a gente começou a fazer uma curva PV e começamos a ver que aquele treco não tinha imagem, a gente só tinha sinal gráfico, assim. Sim. Mas aí já deu para ver que aquele treco estava enxergando a entrada de ar no pulmão. E aí veio... E tinha uma correlação, peraí, tem alguma coisa aqui, né? Parecia que eu estava vendo um sinal de gas content na tomo. Assim. E aí foi. Aí vim para o Brasil, a gente tentou importar um aparelho desse, não conseguimos, e aí a gente decidiu começar do zero a partir de um projeto temático da FAPESP. Que, não sei se... Desculpa, é que eu sou mais antigo, assim, mas naquela época... Plano Real fracassou, bloqueou todas as importações, a gente não podia importar mais nada. Nossa. E aí, então, mas aí abriu um precedente enorme. A FAPESP falou assim, ó, tá aqui o dinheiro. Precisamos desenvolver. Exatamente. E aí a gente pediu um aditivo e começamos do zero. Opa, desculpa. Não tem problema. Começamos do zero e aí tivemos o aval de começar a fazer a tecnologia. Então, foi aí que nasceu a ideia. Será que eu jogo essa folhinha aqui? Joga aí. Para evitar de cair no professor. Pode continuar conversando. Sacrifica a folha. Então, sacrifica a folha. Então foi isso. Aí começou, e aí começou uma história muito legal, porque aí começamos com a Escola Politécnica, com o Instituto de Matemática Aplicada, e fomos indo para frente, né? E aí aconteceu também uma história muito engraçada, que aí o projeto derrapando, e de repente um colega nosso falou assim, olha, apareceu um grant na Alemanha, 200 mil euros, vamos tentar fazer lá com os engenheiros super entendem tudo de eletrônica, de ruído, relação sinal-ruído. Aí fomos para lá com o time todo, quer dizer, time todo não, eram 3, 4 pessoas. Fomos para lá, quase... assim, tivemos vários problemas de saúde, eu mesmo comecei até a ficar hipertenso, de tanto nervoso para fazer o treco funcionar, e a gente tinha um tempo determinado, mas não deu certo. O problema era mais difícil, assim, o problema da impedância elétrica era, assim, qualquer ruído atrapalhava demais a imagem. Então, quando a gente chegou no final do projeto, assim, a gente não tinha nem chegado perto de fazer uma imagem. Volta para o Brasil. Rabo no meio das pernas, voltamos para cá. Aí, professor, só toma cuidado que a água está chegando em você. Não tem problema não. Aí a gente está pedindo um paninho ali. Conseguimos ativar melhor esse negócio do projeto FAPESP. Aí eu tive a ajuda fantástica do engenheiro do ITA, que tinha acabado de resolver fazer medicina depois de velho. E ele tinha feito eletrônica. Aí eu falei assim, vamos... Só no ITA, né? Só no ITA. Então, Harki Tanaka, tá? Então, aí ele começou a ajudar a gente a botar em prática. A gente foi em vários congressos. Sabe que tem congressos só de impedância elétrica, né? Só de impedância? Aí só tem matemático, físico, engenheiro, tudo é. E aí a gente conseguiu, através aí desse... Aprendemos um monte de coisa, estudamos pra caramba, fomos aperfeiçoando a técnica, até que um dia o negócio começou a funcionar. Obrigado, viu? O treco começou a funcionar. Apareceu a primeira imagem. Nossa, eu imagino como deve ter sido sensacional. É aquele momento eureka. É super legal. Eu tenho essa foto depois, um dia eu mando isso aí depois. Aí pra... Isso aqui foi só para socorrer. Foi o dia eureka. E aí
conseguimos fazer essa imagem, a gente viu que a gente conseguia ver ela em tempo real. A gente precisou de uma workstation gigantesca para fazer a imagem funcionar em tempo real. E aí, um dia eu estava numa feira, num CBMI, falei assim, puxa vida, o treco funcionou, mas a gente tem um trambolho que era do tamanho de um armário para funcionar e funcionava lá no meu laboratório. Cheio de Muito fio, obrigado, né? viu? Exatamente, não, parece... Se quiser eu passo aqui. Aí agora a gente precisa para a próxima etapa, que é trazer isso para a beira do leito. Sim, sim. Agora eu vou contar uma história no meio dessa. Ele sempre conta essa história. Eu sempre conto. Eu fiz pós no HC, fiz aprimoramento no ano de Obrigado. 2009 para 2010. E tava na época que a tomografia por impedância era um desktop em cima de um carrinho. Isso. Eu vi esse desktop Né? naquele quartinho que ficava entre as duas Isso, UTIs. Isso. E eu sempre conto porque eu vi 2 casos interessantes, que foi um obeso com SARA, que foi utilizado, mas o que mais me marcou foi uma moça que veio transferida de um outro hospital por desmame difícil, traqueostomizada, uma moça bem emagrecida já assim, jovem, e foi colocado nela. No dia que ela chegou, já colocou. E aí qual que foi a conclusão? Vocês arrancaram a ventilação dela, porque a melhor ventilação era sem ventilação. Ou seja, Não, o esse ventilador tava atrapalhando, hiperdistendia, piorava e ela não respirava direito. Muito legal, muito E legal. foi marcante, porque imagina eu como aluno Não. ali, vendo aquela situação, né, eles discutindo na beira do leito, arranca esse ventilador, tira aí, e a menina ficou sem, nunca mais voltou pro ventilador. Não, que legal, que legal. Não, essas histórias são impagáveis, né? E a impedância é cheio dessa história, porque ela mostra que em várias situações a gente estava usando em excesso, né, as pressões, em várias situações que a gente estava usando de menos. Então, então não adianta, né? É a diferença entre você enxergar e não enxergar. Então não tem o que fazer, né? Eu hoje, assim, sinceramente, assim, se eu pego um paciente novo, eu me sinto inseguro se eu não tenho pelo menos uma imagem da impedância para entender como é que ele está funcionando. Porque mesmo que eu veja o raio-x e o raio-x está normal, pode não ter nada a ver com o que você vai ver na impedância elétrica, por conta de que às vezes tem uma estenose brônquica que você não vê que aquele pulmão é totalmente hipoventilado. Sim. Coisas. Então, assim, eu acho que abre aí um outro nível de segurança para a ventilação mecânica. A dinâmica, né, de você enxergar e você conseguir ver algumas descrições de literatura, pô. Quando o West, por exemplo, fala sobre aquelas áreas pulmonares que vão demorar um pouco mais para insuflar, Isso. por alguns fatores. E eu lembro, por exemplo, quando a Camila e o Ivan trouxeram ali aquele primeiro equipamento lá em 2014, né? E aí a gente, em algumas situações, eu consegui enxergar isso. Na hora eu lembrei do que o West falava no livro de fisiologia. Eu falei, calma, é isso. Tudo faz mais sentido, né? Você começa a enxergar e aplicar e conseguir pensar em possibilidades para tudo isso. Então, obviamente, aumenta muito não só a observação, mas aumenta o diagnóstico e aumenta, obviamente, a terapêutica em cima disso. Eu acho... Quando você enxerga um Pendeluft pela primeira vez ali, isso aí é marcante, genial. É marcante, né? Então, e o legal, pegando o gancho do que você falou, Augusto, é que assim, o dia que a gente viu o Pendeluft, primeira vez, o Takeshi estava aqui, né, coletando os dados, ele tinha vindo do Japão, né, um japonês maluco que resolve ficar 3 anos em São Paulo. e o dia que ele me mostrou a imagem lá do Pendeluft, a gente falou, uai, mas isso aqui não pode acontecer segundo o West. Porque não tem como o ar entrar primeiro na base e depois em cima. Tinha que ser primeiro em cima e depois embaixo. E o Pendeluft era exatamente o contrário. Aí a gente falou assim, não, vai que a imagem não está bem sincronizada, tem algum bug. Você sempre acha que o erro está em você, né? Não, exatamente. Então, e foi assim que nasceu o Pendeluft. Porque aí a gente falou assim, olha, se isso é uma verdade, vamos fazer acontecer experimental. E aí mesmo no experimental, a gente falou assim, acho que os revisores vão ficar muito céticos, vamos fazer isso na tomo também. Então aí a gente conseguiu fazer experimental e depois levar para a tomo e mostrar que ele era verdade mesmo. Então esse foi um passo assim muito importante, mas também mostra um aspecto bem legal disso, que é assim, por que é importante enxergar e ter um instrumento de medida melhor? Porque aí você não só aumenta a segurança do paciente, mas você começa a desafiar suas hipóteses, né? Então,
você achava que era uma coisa e, na verdade, a realidade é outra, né? E enquanto você não consegue medir, né? É isso, né? Eu gosto de física porque só existe física se você mede. Sem medida não existe ciência empírica, né? Então, eu acho que esse é o resumo daí por que eu gosto tanto daí dessa tecnologia. Quem não gosta? Oh, felicidade quando eu chego lá, eu trabalho no HU, lá na USP. E a gente não tem. Mas vira e mexe aparece um lá, principalmente na pediatria. Recentemente a gente teve uma criança muito grave e levaram. O dia que eu cheguei no meu plantão que eu vi, eu falei, agora sim, vamos entender o que está acontecendo. Não, e você vai ver, eu acho que assim, existe uma perspectiva de que, primeiro que ele vai ficar acessível, acho que claramente vai ter que, os chineses já estão fazendo, então não tenha dúvida que vai ser acessível. Que vai ser acessível e a segunda coisa é que ele vai ficar cada vez mais intuitivo, vai ficar mais fácil de interpretar, porque a gente vai entendendo melhor e vai pré-processando as imagens de um jeito que vai ficar mais intuitivo para todo mundo utilizar sem ter que fazer uma análise offline, né? Então acho que esses dois movimentos vão acontecer brutalmente, mais do que qualquer outra tecnologia, porque ela tem uma característica bem legal que ela é operador independente. Ou seja, o ultrassom lá, se não for um baita... Sim. E a gente sabe disso, né? A gente fica tentando aprender o ultrassom pulmonar, a gente aprende e tal, mas a gente sabe que não é... O pulmonar ainda é fácil, mas o cardíaco, olha, precisa ser bom. Porque tem certos pacientes que você tem que chamar um cara que tem uma mão melhor, porque senão você não consegue, né? Então, com a impedância elétrica não tem isso. Quer dizer, você botou, a pessoa pode ser inexperiente, a máquina vai lá, vai te dar um diagnóstico. Então, eu tenho muita fé nisso. E hoje integra funcionalidades, né? Isso ajuda ainda mais a ser mais independente. Exatamente. E aí, finalmente a gente está indo para o último passo, que era uma coisa que lá atrás, eu acho que todos nós sonhamos, que é integrar no ventilador, né? Então, eu acho que esse passo vai ser muito legal. Então, a gente está começando essa experiência agora, né? Ela vai estar integrada no ventilador. Em 2024 já está legal, já está acontecendo isso. E aí ela tem você sabe que eu gosto muito de pressão esofágica, né? Gosto muito dos ventiladores terem a pressão esofágica. Mas a pressão esofágica, ela é tinhosa. Já conto uma história que eu tenho com você em relação a isso. Então, assim, então, assim, para ela funcionar junto com o ventilador, precisa de toda uma situação, é importante, tem várias situações que eu uso, mas ela precisa de condições de contorno, assim, legal. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a hora que tiver universalizado a impedância, baratinho, fácil de colocar, intuitivo, aí ela vai ser muito mais amigável para usar assim no dia a dia. Esse é o meu sonho. O professor ainda tem um Bicor? Tá vendo? Essa é a história. Meu amigo, um dia na UTI, um caso complexo lá na UTI respiratória. Primeiro, né? Qual caso não era complexo na UTI respiratória? Não é até hoje, né? Só que naquela época eu tinha 4 leitos. Tinha 4 leitos, era super selecionado, né? E de repente o professor Marcelo vira e fala assim: 5 minutinhos eu já volto. E sumiu. De repente volta ele com um Bicor. Eu não sei nem de quando era aquele Bicor. Parecia um osciloscópio, assim, né? Eu sei que eu já usei também. Aquela tela ruim. Horrorosa. Não, vamos passar um balão esofágico, vamos monitorizar. E meu amigo, virou um evento na UTI, né? Porque vem ele com aquele Bicor debaixo do braço, assim, coloca do lado. E foi genial, né? Mas de fato é tinhoso. Tinhoso, não. Aquilo ali eu considero como um osciloscópio, né? É um trem. E enfim, o Bicor, assim, realmente foi o começo, né? Até foi o começo para a gente começar a fazer trabalho respiratório, começar a pensar em fazer curva PV. Então, assim, não sei se o professor Carlos contou no podcast passado, mas o Bicor foi assim, nós fomos... É aquele espírito nosso, assim, vamos dizer, de empreendedor de quarto mundo, né? Então a gente foi numa TS, vimos lá o stand, os caras lá empacotando as coisas, e falei assim, você não vende esse Bicor aí pra gente, né? E a gente comprou ali na hora, assim. Pá, a Carmen botou
uns mangos, eu botei uns mangos, o professor Carlos trouxeram um Vicor embaixo do Pô, braço. fazendo uma vaquinha pra comprar um Vicor. Dividiram, botaram na mala enrolado no edredom. Ele tá com quem hoje? Só pra gente saber. Meu, assim. deve estar no museu de hoje. Eu vi ele funcionar, viu? Nossa, que interessante. Muito legal. Não ia me lembrar disso se não lembrasse. Então, assim, não, o Bicor foi, assim, foi o começo de tudo, porque a gente começa a ter medida, né, das coisas. Então, essa história de ter medidas é muito bacana. Então, acho que desde ali eu assim, sou um aficionado por tecnologia médica, e acho que ela faz parte, assim, da ciência, porque, assim, a ciência, você tem que formular hipóteses, mas aí você precisa de um bom instrumento de medida para testar. E aí, se você não tem instrumento de medida, você não testa direito, né? Hoje em dia, agora, por exemplo, a gente está fazendo coisas simples, que a gente já tem toda uma ciência posição prona. Só que com a impedância elétrica, a gente está enxergando outros aspectos da prona que a gente não enxergava antes. Então, quanto tempo ela está prontinha para despronar? Por que você perde o efeito quando supina? Como é que você faz para evitar que... E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma coisa absurda que só com a impedância elétrica que a gente consegue ver. Eu descobri que vários pacientes, na hora que você está ressupinando, fecha o pulmão que está para baixo, na hora que você está virando assim. Só na hora de virar. Só na hora de virar. E aí fica fechado. Então, assim, tem vários pacientes que pioram pra caramba quando supina, fechou um pulmão. E a gente não enxergava. Não enxerga essas coisas, né? Então, Entender os porquês também, né? Isso aí. Então, eu acho que essa parte é muito legal. Então, assim, de forma geral, eu tenho uma certa fascínio, assim, por tecnologia nesse sentido, que é sempre com tecnologia que você consegue ir passo a passo avançando com hipóteses melhores do ponto de vista da ciência, né? Mesmo coisas simples, por exemplo, capnografia volumétrica, eu sou um fã incondicional, porque você entende se aquele doente está produzindo mais gás carbônico, se você precisa tirar a glicose daquele doente, quer dizer, é um monte de coisa assim que funciona muito. Então, até o pessoal me enche um pouco a paciência, ou tira a sarra um pouco, que lá na UTI eu fico nervoso quando eu vejo um paciente assim sem nenhum equipamento de monitoração. Isso aqui, nós não estamos mais na idade média. Então eu acho isso muito importante. Marcelo, com o Carlos a gente fez uma sequência histórica que foi assim. Desde quando a UTI respiratória caiu no colo dele, lá em 77, quando ele começou a desenvolver métodos de monitorizar a complacência no birdão, que a gente chama de pausa inspiratória tenar, né? Que você tampa com a região tenar da mão ali na válvula exalatória. Aí ele começou a falar, não, quando o Marcelo tava na residência, pô, a gente quase caiu de costas aqui. O surto de lepto em São Paulo em 89, que foi o precursor, que acabou resultando lá no estudo de 98 indiretamente. Isso mesmo. Lachman. Eu perguntei para ele sobre aquele estudo inicial que vocês publicaram em 95, que mostra as diferentes complacências com diferentes níveis de PIP. E aí, em 98, a polêmica, que vocês tentaram publicar desde 95, depois ARDSNet, só que a gente parou aí. A gente sabe que desse ponto em diante, muita coisa surgiu. Veio tabela de PIP em 2004, o Fernando Soares em 2007 criou a titulação decremental. A gente sabe o quanto o professor Bob Kaczmarek participou para tentar botar uns panos quentes nessa rixa internacional, né? Ó, já vi uns embates bons no simpósio do Lourdinha. Já viu? Já viu os caras debatendo lá? Já falamos disso com o George também, aqueles prós e contras, você e o Luciano. Meu Deus do céu, aquilo pegou fogo. Não. Mas, talvez o professor não lembre, em 2014 eu tive o prazer de algumas sextas-feiras, que era o dia que o professor ia para a UTI respiratória. Hoje ele é o chefe, né? Ele ia lá, então eu tive o prazer de estar ali na UTI respiratória algumas sextas-feiras, durante a coleta e finalização da driving. E eu lembro até hoje ele falando com pessoas assim, não, porque a driving pressure, antes mesmo, né, de tudo aquilo que estava sendo observado, e eu assim, meu Deus do céu, o que é a driving pressure? Porque o estudo veio um ano depois, né? O que é esse trem aí? E eu achei incrível que a gente teve uma conversa, assim, que eu virei e falei assim, professor, você tá entendendo que muito do que
você mesmo recomendou lá em 98, você está dizendo que, pera, gente, não era exatamente daquele jeito. A gente está dando um novo sentido para a monitorização do strain. A gente está dando um novo significado para essa monitorização. Com uma coisa tão simples, que a driving key já existia lá no cálculo da complacência. Conta um pouco para a gente disso, professor. Acho que tanta gente gostaria de ouvir isso da sua boca. E tem um negócio interessante, só antes do professor falar, que esse fim de semana eu postei o vídeo no meu canal sobre o trabalho de 98. E a tabela da monitorização respiratória nem tem, hoje em dia é comum todo trabalho de ter lá driving pressure. Já está lá, não tem. Mas tem PIP e tem platô. Isso. E quando você olha, o grupo controle, a driving pressure é o dobro. No grupo que fez a protetora era 14 e no outro era 28. Isso aí. Posso contar outra coisa? Ele me explicou o estudo da driving ainda em 2014, na Copa da UTI, cara, com um guardanapo, assim, cara. Eu devia ter guardado aquele guardanapo, ia valer uma nota hoje em dia. Vou trazer ele enquadrado aqui hoje. Muito legal, muito legal. Não, então, eu acho que essa teve vários, vamos dizer assim, erros e acertos, né, como toda história, acho que da ciência. E da driving, acho que assim, a virada no nosso pensamento aconteceu por conta de uma hipótese que perpassava a ideia do Open Lung, que era a hipótese de que a telectasia inflamava. E aí a gente começou a fazer um monte de estudo com PET, e aí, assim, você via lá o pulmão todo atelectasiado, o pulmão ventilado, e aí quem inflamava era o pulmão ventilado, não o atelectasiado. Então, quer dizer, não é a telectasia que inflama, o mal que você está fazendo para o seu vizinho lá em cima é que está inflamando. Exatamente. Então, você por estar preguiçoso e fechado, você está obrigando o seu vizinho a trabalhar mais. Então, aí a gente começou a pensar assim, opa, o Open Lung é importante não exatamente pelo motivo de que eu não posso deixar a telectasia ali, mas é porque ele vai obrigar o resto do pulmão a trabalhar demais. E aí, então, mas isso parece pouco, mas muda toda a filosofia. Porque, inclusive, você começa a pensar que, assim, bom, não preciso tentar abrir tudo. Eu preciso só fazer com quem está trabalhando, trabalhar pouco, né? E aí, então, acho que aí isso deu um outro contorno para a história. Por isso, hoje em dia, que mesmo no que a gente faz com a impedância elétrica, a gente percebe que a gente consegue fazer um compromisso melhor, né? Não preciso deixar tudo aberto, eu consigo só fazer um meio termo que não hiperdistende demais e não deixa ter muito colapso. Aí, a gente agora até evoluiu um pouquinho mais, porque a gente sabe que o colapso é importante pensar também não só naquele momento, mas como é que ele vai estar dali a 6 horas. Então, tudo bem, eu tenho que fazer um compromisso, mas eu tenho que levar em conta que o colapso sempre progride um pouco, sabe? Sim. Então a gente vai sofisticando assim, qual o melhor compromisso para você fazer entre as duas coisas, né? E ainda acho que isso vai evoluir bastante. Mas então, muito bem, e aí, voltando para driving pressure, se o que importa é quem está sendo ventilado, aí faz sentido pensar que a driving pressure é o parâmetro mais importante, não exatamente a PIP, né? Então, o foco começou a ser nas análises multivariadas, não vamos ver, a PIP protege, mas desde que ela abaixe a driving pressure. E aí quando a PIP aumentava a driving pressure, matava mais. Então aí o foco muda completamente, quer dizer, então não é mais a PIP em si, né, que você tem que pensar e otimizar, mas tem que pensar que a driving pressure acaba sendo o parâmetro último que você tem que focar. E ele é que determina o quanto você vai inflamar o pulmão que está aberto. E responde às principais variáveis do estudo de 98, tanto o volume quanto a PIP. Né? Exatamente. Isso que é incrível. Cara. O legal é essa unificação. E uma coisa muito louca que aparece nesse estudo de 98, já aparecia e apareceu de novo no trabalho de 2015, é que aí quando você coloca a driving pressure como mediador, o volume corrente ele não importa nada, né? E eu gosto muito de dar o exemplo, né? E é por isso que a driving pressure é importante também, não só para proteção pulmonar, por exemplo, na ECMO. Então tem gente que fala assim, não posso usar um volume corrente de 2 ml por quilo, porque é muito baixo, aí o pulmão vai fechar, sei lá, as pessoas inventam os motivos mais variados. Não tem nada a ver, o volume corrente na ECMO pode ser 0.
Você tem que manter uma driving pressure e isso foi provado. Assim, tem estudos e mais estudos que mostram que o volume corrente na ECMO não significa nada, é só a driving pressure que importa. Mas aí tem um outro lado da história que é muito legal e que a gente hoje usa muito, é que assim, na hora que você está desmamando, não precisa segurar o volume em 6, nem 8. Deixa o volume livre, desde que a driving pressure esteja baixa. E isso facilita, porque você vai usar menos sedação. Então, e é por isso que um corredor de maratona pode fazer um volume corrente de 3 litros e não se machucar, porque a driving pressure dele não é alta. Ele tem uma complacência gigante ali que permite ele fazer isso. Com 3 litros ele acaba fazendo uma driving pressure um pouco alta. Você sabe que agora começou um monte de gente a fazer ultrassom pós-maratona e mais da metade tem linhas B. Sério? Então o cara faz uma pequeno edema pulmonar que depois demora umas 12 horas. O trabalho respiratório é muito intenso. muito grande, né? É muito intenso. Então, E é por um tempo considerável, 2 horas. eu falo isso sempre pro Marcelo Beraldo ali, que ele é um... Marcelo Beraldo Marcelo é incrível. é um fanático por fazer Ironman e ele está fazendo Ele todo tem um Instagram disso, não Ele tem? tem, Ele ele tem um tem. Instagram disso. Tá vendo a Pecília aí na Beraldo? Exato. Ó, você vai falar Pecília sem pressão positiva, o Tobin vai chutar a É isso. porta aqui, cara. Né? Já vai entrar e comprar e tudo. Esse ano nós vamos ter uma espécie de Pro e Con lá no Peru com o Tobin. Legal. Uau. Porque ele vai querer de novo falar que a Pecília é uma ilusão assim, coletiva. Ele e o Gattinone, na pandemia, se degladiavam nos editoriais. Né? Primeira vez que eu fiquei do lado do Gattinone. Cara, olha. Imagina o Marcelo chegou lá, pô, Tobin, você fez eu defender o Gattinone, cara. Pô, Cara, eu adorei essa afirmação. Né? bom demais, bom demais. Foi. Não, então foi... Enfim, vamos ver quais os argumentos dele agora, porque tá ficando difícil defender esse ponto de vista de que não existe Pecília. Oh, Meu, se tem um maratonista, como é que você vai acreditar que não existe, né? E o pessoal mostrou, muito legal. Então, assim, linha B, 50%. Tomo alterada, provavelmente uns 10%. Então, faz vidro fosco na tomo. E se você medir difusão por monóxido de carbono, e aí ela está alterada numa porcentagem maior ainda. Então, assim, esses Ironmans que vão pra altitude? então perigo, cara. não, é um desgaste físico considerável. Então, assim, tá certo. É uma questão de quanto é boa a sua reparação celular, mas que você está fazendo injúria. E tem um detalhe que a atividade física tem uma coisa boa. Ela libera muita IL-6, mas que vem do músculo. E quando ela vem do músculo, ela é anti-inflamatória. Pois é. Então pode ser que seja um fator protetor. Pode Porque ser. quando ela vem da sepse, ela é mega inflamatória. Sim. Essa IL-6 vai lá pro fígado, vai puxar PCR e tudo mais. Então talvez esse fator ajude a evitar essa piora da lesão, talvez. Pode ser. Deve ter alguma coisa que neutraliza, com Sim, certeza. pra dar que uma segurada. Exatamente, mas que a injúria está lá, está lá. Então isso é muito interessante. Legal que a gente começou a jogar um passo a mais aqui, né? Ele falou a única vez que ele concordou com o Luciano. Tá? Porque 2015, a Driving, né? Veio e de fato, pela segunda vez, o professor Marcelo revolucionou. Professor, vamos ser bem sinceros, cadê o Nobel? Tem que vir, cara. Não tem? Eu acho que tem que vir. Eu sou super defensor. Mas em 2016, o Luciano veio oferecer um conceito mais abrangente, levando em consideração alguns fatores dinâmicos. Mas eu vou além também, né? De coisas até mais antigas. Que até o Mechanical, ele também fala de um paciente que está ali, sem drive, o impacto da máquina sobre o tecido. Tá. E o misto? Né? Quando a gente tem aí, agora o Tobin talvez vá ficar mais tranquilo com o que a gente vai falar aqui, quando você tem a ação do aumento do trabalho respiratório associada à pressão positiva, né? E a soma desses dois fatores agredindo diretamente ali o tecido alveolar, a famosa Pecília. Isso é uma coisa muito real e talvez um dos principais motivos pelos quais os pacientes que falhavam na VNI morreram por muitos, muitos anos, né? Muito legal. E até você acabou de me dar uma ideia muito legal para um trabalho Ô, louco, futuro. professor. Põe Não. meu nome. Certeza. Promessa é dívida, Que tá? isso, professor? Não, muito legal, porque é o seguinte, eu acredito, baseado
Só assim, em inferência, né? Porque nenhum trabalho tentou mostrar isso por A mais B. Que na situação combinada, né? Que você tem o músculo e o ventilador, se você calcular a driving pressure total, isso continua sendo exatamente a métrica, o mediador da injúria, sabe? Quem vai falar assim, ó, quanto de injúria vai fazer? Seria a somatória total da driving pressure. Mas isso nunca foi provado. E por isso que eu te falei que dá a ideia de um trabalho bem legal. Isso nunca foi provado por A mais B. A gente tem só duas situações. A gente tem a situação onde eu tenho totalmente controlada ou totalmente espontânea, que são os trabalhos antigos do Colobol, ou mesmo do Didier Dreyfus, que ele fez ventilação com Iron Lung. E aí faz PSILI aqui, quer dizer, não é PSILI, mas é um equivalente da PSILI, porque ele está fazendo com o Iron Lung, né? Então seria equivalente do diafragma, e a lesão pulmonar é idêntica, até um pouco pior com a pressão negativa. Então eu suspeito que o músculo é um pouquinho mais perigoso do que o ventilador, mas esse é um trabalho muito legal para ser revisitado atualmente, sabe? Fazer um protocolo onde você faz proporções diferentes entre músculo e ventilador e mostra em que proporção eles influem, né? Mas até o presente momento é como se a hipótese principal é que calcula a driving pressure daqui, calcula a driving pressure daqui, soma as duas, é exatamente o seu risco. Mas até o ponto de corte ainda é muito turvo, né? Exato. Não se sabe exatamente. Não se sabe muito bem assim, né? Aí, uma coisa que atrapalhou muito é um problema que é facilmente identificável na ventilação controlada, mas quando veio para a espontânea ficou meio confuso. É assim, ó, pós-operatório, está cheio de trabalho mostrando assim, você reverte a telectasia, sua driving pressure cai, fica mais fácil fazer proteção pulmonar, né? Então tem trabalhos mostrando que você recruta e diminui complicação pós-operatória. Acho que tem uma quantidade substancial de trabalho sobre isso. Agora, se você está um pulmão não inflamado e você permite que o cara faça ventilação espontânea, às vezes aquela espontânea a mais, ela funciona como um recrutamento. E aí isso ajuda o cara a ficar melhor, porque ajuda a abrir o pulmão e aí a partir dali ele se autoprotege, porque o pulmão está com uma complacência melhor. Então eu acho que os primeiros trabalhos de ventilação espontânea que tendiam a mostrar, quando saiu a PRV, o pessoal lá da Alemanha, eles tendiam a mostrar um efeito protetor assim da espontânea. E era muito mais porque a espontânea recrutava e porque recrutava melhorava a complacência do que propriamente. Exatamente. Então, hoje em dia eu penso muito dessa forma. Eu sinto talvez o grande desafio, né, de você dar um pouco mais de liberdade para o paciente, em alguns casos, dependendo da criticidade ali do tecido, é o drive, né? Isso aí. Essa intensidade, porque você pode ter uma alteração do pH que vai te estimular o drive. Quem me ensinou aqui, ó, Hering-Breuer pode te lascar a vida. Exatamente. Né? Ele me ensinou Hering-Breuer na UTI. Vai fechando seu pulmão, uma hora ele abre. Fez uma experiência comigo na UTI lá, que eu faço com os meus alunos até hoje. E tudo isso eu acho que dificulta bastante. Qual que é o momento de você conseguir utilizar o músculo como um fator que vai te contribuir, ou quando você vai tentar soltar, ele vai terminar de ferrar tudo, né? Exatamente. Não, muito legal. Acho que essa é a questão atual, uma das mais importantes, porque todo mundo tem que sair do ventilador, né? Então, qual é a hora certa de sair? E uma coisa muito bacana, assim, que começou a aparecer mais literatura sobre isso, é a ideia de que interleucinas aumentam o drive ventilatório, principalmente IL-6 e a angiopoetina. Então, assim, elas aumentam o drive ventilatório. Então, assim, se o paciente está muito inflamado, ele vai ficar um touro louco, independente do que você fizer. E é interessante que quando o drive é, vamos dizer assim, endógeno, né, que é por citocina, a sedação não consegue brecar. E então, esse é o paciente que não está na hora de acordar, espera. E a gente tem ainda de forma anedótica experimentado isso, né? Quer dizer assim, a gente vê que vai tentar tirar ou curar e aí vê que o paciente está com drive muito alto, a gente ceda, volta para trás de novo, espera 24 horas
com corticoide, com seja lá o que for, baixa a febre, suspende a nutrição, assim, que às vezes a nutrição é inflamatória também. E espera. Aí, e muitas vezes se o cara acorda 24 horas depois, ele está uma ovelhinha. Então, assim, isso funciona e é uma coisa que a gente tem que aprender a identificar melhor à beira do leito, sabe? Acredito muito nisso aí. Interessante. Eu lembrei até do trabalho do Marcelo Malbucion, que ele fazia recrutamento na VNI com a professora Carmen, 20 de EPAP e 20 de IPAP. Você puxou do... Porque eu lembrei que ele mediu cara. o marcador inflamatório depois dessa manobra espontânea. Pode crer. Até lembrei disso aí, a hora que você comentou da citocina. Interessante. Não, hoje em dia, assim, a gente seria muito mais cuidadoso, né? Porque eu acho que em alguns pacientes isso dá certo, mas certamente nesse paciente muito inflamado, acho que não é a hora. Muito a mais, né? Exatamente. A gente vai ter que aprender a medir isso à beira do leito, né? Professor, e a caixa torácica nessa história toda, né? Você comentou o trabalho do J. Dreyfus, né? E ele mudava as condições da caixa torácica, né? Se eu não me engano, era o trabalho que ele passava lá em torno do animal, né? Segurava a caixa torácica e isso evitava a lesão pulmonar, né? A gente tem algo nesse sentido em humanos de pensar em controlar a caixa torácica? Muito legal essa pergunta. Eu acho que a gente tem duas coisas que... Uma delas é... A gente nem se dá conta disso, né? Mas uma delas é a prona. A prona, ela tem um pequeno efeito que é como se fosse... a parte móvel... Exatamente. Imóvel. Então, e a gente mediu isso, realmente a complacência da caixa torácica, ela fica um pouquinho menor em prona. E isso, de certa forma, assim, para a mesma driving pressure vai ser um pouquinho mais protetor. E a segunda coisa que a gente começou a fazer lá no Canadá, quando eu fui para lá em 2019, 2020, e infelizmente a gente não continuou, mas vai continuar, que era a gente fazia um sistema que faz pressão negativa no abdômen, tá? Meio que para diminuir a pressão abdominal, e isso puxava o diafragma para baixo assim e tinha o mesmo efeito que a posição prona, sabe? Só que é uma prona supina. Entendi. Então esse trabalho ficou muito legal, a gente conseguiu mostrar inclusive que desinflamou o pulmão fazer isso. Aí a gente ia começar a aplicar aqui no Brasil, mas aí veio a pandemia. Mas é uma linha de pesquisa que eu quero voltar a fazer. Muito legal. Tem um efeito que a gente fala, por exemplo, da posição de cadeira de praia para o obeso, né? Que você tem essa diminuição da pressão intraabdominal sobre o assoalho da caixa torácica, né? E aí começou a aparecer uma outra vertente assim bem empírica. Algumas pessoas começaram a enfaixar o baixo tórax aqui num paciente que está sendo desmamado. Eu vi muitas pessoas falarem que isso daí diminuía a movimentação paradoxal e tudo mais. Eu olho isso com muita cautela. Eu sempre estou pronto a aprender com coisas novas, né? E então eu quero fazer um estudo sobre isso para entender se isso tem algum racional. Mas eu tenho muito receio que simplesmente enfaixar a caixa torácica sem tomar outros cuidados vai aumentar muito a quantidade de colapso. Então, vai aumentar a pressão pleural também. Então, é uma coisa que talvez tenha uma utilidade, mas ainda não comentaria nada a respeito. Como fisioterapeuta, a única coisa que eu pensaria em você gerar ali uma tensão de abdômen seria no caso da fraqueza abdominal, para você melhorar o ângulo de aposição diafragmática e melhorar a dinâmica como um todo. Para você dar mais amplitude de movimento para o diafragma, mas diferente disso, confesso que eu também fico... Exatamente. Seria só nesse sentido de melhorar a posição do diafragma num paciente que está... Mas todo o resto, né? Porque com certeza você vai aumentar o colapso, vai. Sim, sem dúvida. Então, mas eu vejo que tem alguns lugares que estão fazendo meio que quase de rotina isso, eu fico meio cético ali a respeito. Mas esse da pressão negativa, a gente fez vários trabalhos, até publicados no Blue Journal, então tem já algum racional, aí tem que fazer uma campânula assim, que pega só a parte abdominal, sabe? E aí, com isso você deixa o pulmão meio com a mesma conformação como se estivesse em prona, sabe? Interessante. E é bacana isso. A gente, toda vez que a gente coloca o animal em posição prona, o pulmão fica mais comprido. Assim. Ele no sentido crânio-caudal, ele aumenta em 5 centímetros. Interessante, né? Então, isso está relacionado, inclusive, com o fato da posição prona ser mais protetora. Porque aí ele fica menos denso
e com isso a pressão superimposta diminui, sabe? Então, um monte de mecanismo assim que precisou a gente ver para crer, né? Exatamente. Muito e legal. quando a gente viu, muitas coisas facilitaram, né? Quando a gente viu a coisa acontecendo, facilitou. Professor, se tivesse que apontar um dos trabalhos que você já publicou, fala assim, pô, esse trabalho aqui é um trabalho que eu me admiro por esse trabalho aqui. Quando ele der o enter na pastinha dele, vai ficar igual o pendrive do parque, que com 1 milhão de artigos. Né? Isso, sem nome, só os números. Ele ia lá e achava o artigo. Verdade. Eu já vi ele fazendo isso. Quem já passou visita com ele sabe. Olha, qual dos trabalhos... Eu acho que o do Pendeluft. Acho que o do Pendeluft, porque eu diria que, assim, eu gosto muito do paper da Driving Pressure, porque assim foi o... Então, deixa eu só classificar assim. O de 98, é óbvio que é o trabalho que acabou sendo o mais importante, né? O do New England de 98. Mas ali teve... eu era muito jovem, assim, sabe? E deu certo, assim, um pouco por sorte, vamos dizer assim, né? Óbvio que a gente soube aproveitar. O de 2015 foi um tour de force, assim, um trabalho monumental para juntar esses dados, conseguir convencer a comunidade científica sobre isso, os revisores. Pegamos o Gattinone como revisor no JAMA, ele bloqueou a gente. Pegamos no New England, ele foi um inferno. E aí foram vários ciclos, foi bem difícil. Será que a culpa disso foi o Lurdinha? Aquele simpósio do Lurdinha até ali hoje. Começou a animosidade. Brincadeira, viu, professor Luciano? Agora, o do Pendeluft, ele foi começo, meio e fim, assim, que a gente já estava pronto, assim, mais maduro como pesquisador. Veio um problema que desafiava as leis de West, fomos para o laboratório, pensamos assim, puxa, como é que nós vamos reproduzir o Pendeluft? Aí a gente falou, bom, agora como é que vamos convencer os revisores? Aí a gente inventou várias medidas novas, assim, para medir a pressão pleural, né? Botamos o animal na toma, botamos uns plugs intrabrônquicos e transformávamos aquele lobo que ficava atrás do plug intrabrônquico como se ele virasse um balão esofágico, sabe? Caramba. E com isso a gente via a pressão pleural, variação não dependente, dependente. Então a gente fez um monte de coisas assim que eu acho que, do ponto de vista da fisiologia, foi muito bacana até a gente chegar naquele resultado. E foi legal porque a gente percebeu que os revisores eram gente pesada da fisiologia. Inclusive eu aprendi bastante com a revisão. Por exemplo, me ensinaram uma coisa que eu nunca fazia diferença entre pressão transpulmonar e pressão transalveolar. Sabe? Uma coisa. Olha, A gente intuitivamente não pensa que é a mesma coisa? toda a parede vai afunilando cada vez mais. Isso, né? então, só que aí o cara chamou a atenção, olha, transpulmonar não é transalveolar. Por quê? Porque para pensar na transalveolar tem que ser pressões estáticas, não pode ter nenhum fluxo. Então, assim, é só a diferença de pressão entre o que está dentro do alvéolo e o que está na pleura. Aí, transpulmonar, a gente é via aérea menos pleura. E aí, mesmo quando está tendo movimento de ar, você chama de transpulmonar. Então, ela é uma pressão que, assim, é que nem pico de pressão e platô, sabe? Uma é o pico de pressão, a outra é o platô. Então, a transalveolar é que realmente o que machuca e o que funciona. Só que a gente fala genérica. Específico. A gente fala transpulmonar como um todo. Assim. E essa monitorização? Então, aí, para isso foi muito importante. Então, olha só, olha como eu considero assim como um amadurecimento assim de todo o esforço que a gente fez na pesquisa. A gente já tinha impedância elétrica, a gente já sabia monitorar muito bem com o balão esofágico, calibrar, a gente já tinha sensor pleural, a gente fez essa técnica nova, a gente sabia medir na tomodinâmica, o Pendeluft. O Takeshi veio do Japão, foi o primeiro pós-graduando que eu tive assim de outro país. Então Décadas de ciência para construir isso. para construir uma isso. bela base. Então, A base construída por eles. não, mas e várias pessoas, né? Sim. E várias pessoas que nos ajudaram, inclusive o professor Carlos, inclusive outras pessoas aí pelo meio do caminho. Inclusive, quando você citou a Prona,
ontem, nosso episódio ordinário, às segundas-feiras às 19, nós recebemos o Eduardo Rodrigues. Ah, que legal, o que Eduardo legal. Rodrigues, Tá fazendo tese sobre isso. Exatamente. Agora você falou, eu falei, opa, peraí, o Edu... Inclusive o Edu tá aqui, daqui a pouco vai Exatamente. conversar com Não ele. contou nada, mas só citou, assim. Tô fazendo um negócio sobre, mas não contou nada. Porque nós temos um pouco essa característica lá no laboratório. Nem toda tese já tem a pergunta pronta, De início. prontinha, assim, do início, sabe? Apesar de que você vai ler o manual de tese como se faz, assim, academicamente, você tem que ter a pergunta pronta, né? É o início de tudo. Mas isso funciona para alguns casos, para outros casos absolutamente não, porque você precisa sondar melhor o assunto para depois você saber por onde entrar, né? Então, o caso do Eduardo é um pouco assim, a gente está explorando um pouquinho mais assim o que acontece na posição prona quando você vai olhando assim ao longo do tempo. E aí a gente agora está entendendo muito melhor, sabe? Então, O senhor mesmo comentou que com a tomografia por impedância elétrica o Pendoluft a pergunta veio depois. Não, peraí, será que o West falava uma coisa, a gente está vendo outra? exatamente, O que é? exatamente. Então as perguntas podem vir no meio do processo. Pode vir no meio do processo. Ih, professor, olha como... Se deixar, eu fico até amanhã aqui, viu? Mas tem uma pergunta que precisa ser respondida. Beleza, estamos nessa aí, mas qual é o futuro? Que a legal. gente sabe de onde veio, onde estamos, mas o pessoal quer saber, e aí, o que nós vamos fazer a partir de agora? Bacana. Obrigado aí por essa pergunta. Eu tenho me perguntado bastante isso, né? Eu acho que eu ainda tenho 2 missões que eu quero cumprir. Uma delas é mostrar assim que tem ainda um espaço gigantesco para estratégias protetoras melhorarem. Então assim, eu acho que assim, mesmo hoje que todo mundo fala assim, na minha UTI não tem mais SARA, na minha UTI ninguém mais morre de PCILI ou de VILI, eu acho que isso é uma grande mentira. Eu acho que ainda tem muita gente morrendo de causas iatrogênicas, quer dizer, a gente regulando mal o ventilador. Então eu queria mostrar que isso ainda é assim, eu diria que assim, você pega ainda média das UTIs brasileiras, qual é a mortalidade média de um paciente em ventilação mecânica? 40% a 45%. Qual poderia ser se eu tirasse fora a ventilação mecânica e sobrasse só o resto, a sepsis, não é? 20%. Então eu acho que ainda tem espaço de 20%. É muita coisa. É muita coisa. Mas não é fácil mostrar isso, mas eu gostaria de chegar nesse ponto. E o outro sonho que eu tenho, que eu acho que é uma missão que eu acho que cabe a nós, é assim, a gente demorou mais ou menos 8 anos para provar que baixar volume corrente funcionava. Nice, né? Demorou 10 anos para baixar. Aí a gente está tentando por quase 20 anos provar que existe uma PIP ótima e não conseguimos. Por quê? Porque essa questão aqui era mais fácil, porque tinha um impacto na driving pressure muito mais alto. Essa segunda questão da PIP é mais difícil e a estratégia da PIP ela tem que ir mudando durante a doença. Então ela é mais complexa. Então ela só vai poder ser terminada e provada na hora que a gente tiver uma impedância para cada leito, ter uma monitoração mais estrita. E a China está ajudando isso. E a China vai ajudar nisso. Então, ou seja, aí a gente vai mostrar que realmente a questão da PIP, nós ainda vamos ter um trabalho positivo sobre a PIP. Caramba, e aí você me falou, você me veio uma pergunta agora, assim, e a IA no meio disso aí? A IA pode ajudar a gente a acelerar essas respostas? Com a capacidade de processamento muito maior do que um ser humano na beira do leito, de enxergar coisas que a gente não está enxergando? Vou te dar um exemplo do porquê. Por incrível que pareça, a gente começou a fazer um trabalho mais ou menos assim, todos os doentes iam para impedância elétrica durante a Covid e tal. Aí olha como as coisas são complexas. Aí a gente conseguia... Então a gente conseguiu durante toda a trajetória do doente, desde a internação até o desmame, ele ficar com uma driving pressure 4 a 5 centímetros de água mais baixa, se você vai otimizando o tempo todo. Isso tinha que ter um impacto positivo. A gente conseguiu mostrar que os pacientes ficavam com a função pulmonar muito melhor. O raio-x melhorava, ele era estubado e precisava de menos oxigênio, em média 8 dias menos de oxigênio durante toda a internação dele. Mas o nosso trabalho era pequeno, não deu diferença de mortalidade.
Mas porque não tinha poder, não tinha nem a perspectiva de que isso acontecesse. Só que a gente percebeu que essa nossa estratégia causou 2 efeitos colaterais. Primeiro, o paciente ficava com um raio-x melhor, a troca gasosa melhor, e aí, para você fazer o diagnóstico de uma infecção secundária, demorava mais. Quem é o cara que vai falar que eu acho que esse cara infectou, vamos trocar antibiótico, se a PF dele está boa? É muito mais fácil você falar que esse cara está infectado se ele está fazendo febre e está com um gaso e raio-x ruim. Né? Então, o próprio fato dele estar com o pulmão bom prevenia que a gente tratasse rapidamente uma PAV. Aí a identifica muito mais rápido. Então, quer dizer, aí, segunda coisa, por conta da gente se animar muito, o cara estava bom, a gente estubou alguns pacientes cedo demais. E aí depois ele não estava com neurológico bom para aguentar uma estubação. Então, quer dizer, e como é que você previne essas coisas assim? IA. Por exemplo, agora a gente está, para identificar a infecção num paciente desse, tem que ser multiparâmetros. Tem que estar vindo a frequência, tem que estar vindo medidas do drive, medidas da frequência cardíaca, um monte de inputs assim, que aí ele te sinaliza, olha, esse cara parece bem, mas ele não está bem. E isso já existe, sabe? Então a gente só precisa implementar. E colocar na cabeça do profissional para ele ter maturidade para aprender a ouvir, né? Porque às vezes ele, não, eu sei, sempre deu certo. Eu acho que esse é um dos grandes desafiadores. É igual aquela enfermeira que fala, doutor, esse paciente não tá bem não dá alta pra ele não. E o cara parece que tá super bem, aí o cara dá alta, ele piora na enfermaria. Não, exatamente. Não, isso aí é o que a IA vai ajudar a gente, o que a gente chama do feeling, né? E aí ele tá tendo, por exemplo, agora a gente tá com um sistema lá na UTI, tô assim, sabe quando você está para receber seu presente de Natal? e esse sistema aqui ele vai começar a funcionar em tempo real a partir da semana que vem, mais ou menos. Ele está pegando 32 parâmetros vitais, integrando e para fazer assim a previsão de sepsis. Que legal. E ele está usando parâmetros simples, como a curva de temperatura, a curva de frequência cardíaca. E isso tem um valor enorme que a gente... Né? Qual é o doente que, tá indo tudo bem, mas ele está com uma frequência de 138? Esse cara não está bem, tem alguma coisa muito errada. Mas a gente, às vezes, à beira do leito, você... é porque aí, não é 138, está 96, só que estava 60 ontem. E você não vai enxergar isso. Então, essas coisas a IA vai pegar. Diminui falha de comunicação, de transição de plantão, carga horária, muitas vezes dobrada de profissional que está cansado, não vai observar. Então, eu vejo como se fosse um grande semáforo. Isso. Beleza, atenção, tem coisa que talvez você não está prestando atenção, ou, cara, desiste, não é agora. Boa. Então, acho que talvez seja um grande semáforo de algumas tomadas de decisão, realmente a IA vai ser muito importante. Vai. A decisão ainda é do profissional, mas o semáforo está indicando ali qual que pode ser o sucesso ou não. Que legal. Cara, eu queria ficar 3 dias aqui, cara. Nossa. Aí tem assunto, hein? A gente falou rápido sobre um monte de coisa. Só arranhamos a superfície. Professor, eu queria fazer uma pergunta assim, né? Que eu sei que é pergunta de muita gente. Se alguém quiser se candidatar para participar aí como pesquisador, para participar do programa de pós-graduação que o professor orienta, existe algum processo comum? Não que seja assim, para mim, assim, não, é para o público geral do Passando Plantão. Olha, é muito legal aí a sua pergunta e eu acho que essa é uma coisa super importante que, inclusive, como agora a gente tem nosso laboratório e tem a UTI e os dois agora estão muito mais ligados por um programa que a gente faz com que os fellows também façam um pouco de coisa experimental. Então, acho que isso é muito legal. Então, assim, eu tô muito feliz assim com essa organização assim. Aí, para as pessoas entrarem nesse esquema, realmente precisa de uma certa seleção, não tanto assim vamos dizer, de conhecimento teórico da pessoa, mas uma seleção de dedicação, porque precisa muita dedicação. Porque
para fazer pesquisa, não dá para fazer assim com pouco investimento de tempo. Tem alguém que tem que pensar assim, olha, eu tenho que dedicar os próximos anos, não é a vida, mas é assim, eu tenho que pegar aí alguns anos e não vai ser os anos que eu vou juntar todo o meu dinheiro que eu tinha pensado. Porque você precisa dar um plantão só para sobreviver, mas você precisa ter tempo no laboratório. E aí é uma coisa que antigamente eu podia me dar o luxo de ter alguns pós-graduandos que ele vinha lá só para fazer a tese dele, tá? Mas hoje em dia isso não dá mais. O pós-graduando ele precisa se inserir e ele fazer a tese dele, mas a tese dele vai depender de outros, então ele precisa ajudar os outros. Então ele precisa se integrar no laboratório para ajudar outras teses, para que na tese dele, que agora é mais complexa, ele tenha a ajuda de outros. Que não dá mais para fazer experimentos sozinho. Os experimentos são mais complicados. Mas então a pessoa tendo dedicação, garra e vontade, a gente faz qualquer coisa. Eu estou sempre disposto a tentar. Então eu não faço barreiras nenhuma, não. É assim, eu acho que é só a pessoa mostrar que ela está a fim de fazer uma coisa e se dedicar bastante a isso, eu acho que... Muito bom. O Lean 9, pelo menos para a gente que é de UTI, é o laboratório da USP talvez mais conhecido, né? Muita gente tem vontade de conhecê-lo. A gente tem um projeto que chama Passando Visita, que o Passando Plantão vai em algum lugar. Vai meter essa mesmo? A gente pode. Será que a gente consegue fazer uma visita e mostrar algumas coisas lá? Seria bem legal. Acho que seria bem legal. A gente faz ia ser legal. Não, vamos fazer isso. Porque acho que isso tira uma curiosidade que muita gente tem. O que é esse Lean 9? O que tem lá? É só uma sala? É um monte de computador? O que é? Todo mundo fala da UTI, que tem os animais e tal, né? E na medida do possível que a gente puder ver, mostrar, acho que seria muito interessante da gente desmistificar. Bacana, é o maior prazer. Então vamos acertar isso aí. Tá, o maior prazer. Vou comprar um terno. Ou um privativo, porque tem muito lugar lá que é de privativo, né? Tem que usar a roupa de plantão. Professor, antes da gente, infelizmente, encerrar esse nosso horário, eu queria te fazer um agradecimento especial, né? Pela forma como o professor conduz, e eu falo por experiência própria, mesmo que poucos dias, poucos meses, mas sempre às sextas-feiras, mas no intervalo da minha carreira ali, que eu acho que foi um dos intervalos onde eu mais me desenvolvi profissionalmente, cientificamente, queria te agradecer pela forma como o senhor conduz a UTI, como conduz a equipe. Eu era novo ali, eu era novo na vida, um jovem, né? Cheio de medos. Adriana Hirota, bravíssima. Meu Deus do céu, põe bravo nisso. E eu ali não era um aluno, eu era um profissional assistencial. E o professor, naquela transição, finalização de driving, pressure e tudo aquilo acontecendo, ia, sabe? Basicamente a gente pode falar que pegava na mão, sabe? Sentava, conversava, explicava, contribuía, uma extrema paciência, não só com os residentes da Pneumo, qual estavam sob sua responsabilidade, mas todos, na época, aprimorandos da fisioterapia. Então, queria te agradecer pela simplicidade, pela condução, pela humildade de multiplicar o conhecimento e de ouvir questionamento e de aceitar sugestões e entender que todo mundo ali num processo pode contribuir de alguma forma. Então, eu tenho grandes histórias assim das sextas-feiras que a gente se encontrava e fazem mais de 10 anos, o professor não lembra. Mas você está me acendendo aqui várias memórias aí dessa época. Porque... Então... Não, te agradeço aí e olha, é uma coisa legal, né, que eu sempre achei muito interessante assim o papel da físio, né, na área médica, né, porque ele funciona assim como um profissional que eu tenho plena convicção disso, né, que ajuda a gente a fazer uma ventilação mecânica melhor. Por quê? Porque por causa do foco. A pessoa está lá focada naquilo e prestando atenção, e coisa que desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que ela é politicamente incorreta. Eu tenho horror de uma UTI onde a enfermagem cuida da ventilação mecânica, porque eu acho um desrespeito à ciência, porque assim, você tem que aprender um monte de coisa. A enfermagem tem que aprender um monte de coisa, mas assim, ela aprende outras coisas. A ventilação mecânica é uma coisa extremamente complexa.
Então, como é que isso daí, entendeu? É mais pela sobrecarga do profissional de enfermagem. Exato. Então assim, e aí foi muito legal que eu já tinha essa visão muito clara, assim, que é uma baita de uma ferramenta para melhorar. E aí, pela vivência lá do Lean, a gente começou a ter vários pós-graduandos que vieram da físio, né? E aí é muito legal, porque aí você entende que, assim, esse foco na ventilação mecânica é uma coisa super importante. Quer dizer, e é uma coisa que, vamos dizer assim, como tudo em ciência, a gente precisa de foco nas coisas que faz. Então, o que eu quero dizer com isso é que, assim, então, não sei se isso teve a ver aí com eu ter te ajudado de alguma maneira, mas, assim, para mim, eu respeito, assim, todo mundo que está lá no laboratório para aprender e para fazer com que a ventilação mecânica seja uma coisa melhor. Então, ainda bem que você ficou com essa impressão, te agradeço aí muito aí de você trazer isso a Eu que agradeço, me desenvolvi muito naquela época. Então tá bom. Você sabe qual que eu acho que é um diferencial do fisioterapeuta na ventilação? É que a gente entende de músculo, e o músculo faz parte da ventilação. Perfeito. E principalmente quando ele sai da controlada, porque quando está na controlada eu vejo que muitos médicos dominam perfeitamente, e quando o músculo começa a entrar, eles se perdem um pouco. Eles ficam meio perdidos, assim, não entendem totalmente, acho que, a interação. Então acho que o fisioterapeuta tem essa visão de músculo, e aí nessa transição dos modos, desmame, estubação, a gente dá esse toquinho a mais aí. Legal. Eu acho que também todo o nosso foco em relação à mecânica pulmonar propriamente dita, né? Em condutas que têm por objetivo o ganho da complacência, que é muito importante nisso, o cuidado também com a resistência das visélias, que vai impactar em toda a dinâmica ventilatória. Então, querendo ou não, o nosso foco ele já é direcionado justamente por conta dessa característica mergulhada ali na anatomofisiologia, né? Não, isso aí. Então, e vai ser cada vez mais. Eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Então, espero que todo mundo... E é interessante que a gente está tendo talvez por coincidência ou não, né? Uma fase agora que vários dos pós-graduandos estão vindo da físio, né? E eu acho isso legal, eu acho que é uma fase assim bastante frutífera. É interessante que isso está acontecendo também lá com o Brochard, sabe? Eu estava lá no Canadá e meio a meio os pós-graduandos dele era metade físio, metade médico. Está acontecendo comigo agora. Mas eu sempre fui assim, eu gosto de aceitar todas as áreas. Agora até estamos começando a ter um pouco de pessoal da enfermagem trabalhando com a gente. Está sendo também muito legal por conta dessas coisas de decúbito, né? Decúbito. Agora a gente está estudando umas coisas de decúbito, e o decúbito, ele é de uma importância assim absurda e totalmente negligenciada. E por que negligenciada? Porque a gente não tinha instrumentos de medida. E aí agora você vê que uma lateralização, uma elevação da cabeceira, ou às vezes abaixar a cabeceira, resolve o problema do doente. Então, só medindo para saber. Eu só vou complementando, não tinha nem de medida e nem instrumentos para fazer essas posições. Boa. Porque eu sei do que você está falando. Então, só verdade. complementando, a gente não tinha esses instrumentos também, que estão chegando cada vez Você mais. não confia na manivela, cara? Né? Você não confia em colocar uns blocos de um lado da cama para virar pro lado, assim? Pô? Só eu sei quantas eu tive que desparafusar ali uma porquinha no parafuso para conseguir baixar a grade, cara. Realidade brasileira, né? Mas, professor... Legal. Sem palavras para te agradecer por ter aceitado e por ter tornado essa discussão aqui extremamente enriquecedora para a gente e para o nosso público. Muitíssimo obrigado de coração. Obrigado aí. Imagina, pelo obrigado, convite, tá? senhor, por ter disponibilizado o tempo. E o dia que quiser e tiver um tempinho, nossa mesa oficial lá, às segundas-feiras à noite, está aberta para o senhor poder comentar e falar do que quiser. É perto do Lean, hein? Na Lapa ali é um caminho, cara. Ó. O Eduardo já sabe até o caminho. Bacana, gente. Portas abertas aí, tá? Muito Tudo obrigado, de bom aí. professor. Obrigado, Tudo de professor. bom. Valeu, meu. É isso, galera. Muito obrigado por assistir, galera. Não esquece que toda segunda-feira, às 8 horas, tem episódio novo aqui no nosso canal. Então, ó, já deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e se inscreva no nosso canal também. E eu espero você no próximo videozinho aí que você encontrar no seu feed.